Salve meu faixa, eu sou Davi Barbosa. Erivelton Lopes. Nós somos do Esportescast, um projeto novo que vai falar aqui para vocês sobre esporte, agregar cultura, educação também, saúde. E hoje em especial, nosso primeiro episódio, estamos trazendo aí uma convidada mais que especial, ela que tem 25 anos de idade, praticante da modalidade do lançamento de dardo, do atletismo, Aninha. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, nervosa e feliz pelo projeto de vocês. Quero que dê muito certo, muito boa iniciativa. E estou me sentindo muito feliz aqui. Não precisa ficar nervosa, a casa é sua também, de todos os atletas que a gente vai trazer aqui, se Deus permitir. E é isso, vamos que vamos. Bora. Temos aqui uma resenha, pode ficar tranquilo aí que vai ser tudo tranquilo. Certo. A princípio, fazer a entrega da nossa xícara, aqui para vocês verem. Opa! Recebidos. Bem-vindo ao time. Esportescast. Legal demais, gente. Passa as honras. A gente começa aí nosso bate-papo. Nossa, que linda. Linda, linda, linda. Top, chegada em São Paulo, bateu nas meninas. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar de São Gonçalo primeiro. Parente de quem, onde morou, tudo isso. Se já estudou aqui, amigos que você tem aqui. Você já teve Fala um pouco pra gente. Com esporte antes. Foi uma coisa que quando você voltou, e a gente já se conhecia antes, eu falei muito que eu ficava muito triste por a maioria da cidade não te conhecer enquanto você estava competindo, enquanto você estava lá fazendo tudo que você fez, porque você fez história no esporte de São Gonçalo. E a gente conversou sobre isso quando você voltou e tal. Verdade. Então fala um pouco disso, de São Gonçalo, de como foi tudo isso pra você no começo mesmo. Olha, primeiramente, eu sou uma pessoa que a cada dia que passa, eu tô me descobrindo mais são gonçalense possível. Que era uma coisa que tava ali, adormecida, sabe? Eu nasci aqui, minha família é do Cruzeiro, do Alto do Cruzeiro. Meu pai mora em Salvador, mas é nascido em São Gonçalo. Sou filha da Vânia, do Zé, famoso Zé Meio-Dia. Resenha demais. Tive uma infância saudável, feliz. Brinquei muito aqui. Só não fui de brincar muito nas praças, Eu brincava muito lá em cima mesmo. Por isso que muita gente não lembra de mim. Quem não estudou na Padre Braulinho não lembra de mim. Não lembra de mim, é difícil. Porque eu não era de sair muito, Eu brincava muito com os coleguinhas lá de cima. Do jardim ali. Mas tô me descobrindo São Gonçalense a cada dia. Porque é muito bom você nascer numa cidade que você vê a essência de cada um nos olhos. Você vê verdade nas pessoas. Cidade grande você mais você anda aqui assim, você não olha pros lados, você não dá bom dia, você não dá boa tarde. Tem a proximidade. Não tem humanidade nas coisas. E aqui eu vejo que quando alguém me reconhece, fica, oi, não sei o quê. Aí você fala bom dia, aí você fala, nossa, me conhece, que prazer, sabe? E eu tinha essa reclusão, eu não ficava pensando, se o povo de São Gonçalo não me conhecer, fazer o quê, Mas é um prazer estar aqui, morando aqui de novo. Eu tô feliz demais aqui. Me sinto bem-vinda, me sinto querida, me sinto realizada. Metas que eu tinha na minha vida que eu realizei aqui. Preciso ter que voltar para ver que eu poderia crescer aqui também. Mas, voltando à minha infância, eu estudei na Padre Braulinho do maternalzinho. Acho que eu nem tenho memória dessa fase. Mas estudei até a 4ª série, mais ou menos. Aí peguei umas recuperaçõezinhas de leve. Porque eu era péssima em matemática. E conversava demais na sala, brincava demais. Jogava muita bola. Eu estourei mais de 4 quichutes. Aí teve uma hora que me deram um rainha, falou, não, agora você toma aqui o rainha, vai. Fica bem aí. Aí eu cheguei e estourei o tênis no mesmo dia, jogando bola. Eu acho que, não sei se vocês lembram lá, tinha uma quadra de areia. Sim. E eu jogava bola de tênis lá. Aí o tênis abriu, assim, e eu cheguei em casa no mesmo dia, andando com o pezinho arrastado. Minha avó falou, ué, o que tá acontecendo aí que você tá andando assim? Fiquei um dia, aí na outra manhã eu ia me preparar pra ir pra escola, aí eu sentei pra tomar café e falei, putz, vou ter que levantar.
Aí quando ela olhou assim, falou, você estourou o tênis? Eu falei, estourou. Quase chorei, falei, desculpa, é porque eu gosto de jogar bola. Aí eu ficava, o que você vai fazer jogando bola? Mas o esporte começou aí, eu sempre amei brincar. Eu brincava de polícia ladrão, de esconde-esconde, eu amava essas coisas. Correr, sabe, me jogar. Inclusive tem essa parte do futebol que você, depois que parou, queria tentar... a carreira do futebol feminino. A gente que era uma coisa bastante também sobre isso. Sim. Era uma coisa adormecida, porque desde criança eu sempre quis jogar bola. E eu comecei no atletismo pensando no futebol. Não era uma coisa pensada, né, de entrar no atletismo de vez. Uhum. E quando a gente tava... Eu fui pra São Paulo, 2020. Aí você tava bem com essa... A gente se encontrou lá, você foi me ver competir. Sim, aí você tava bem com isso na cara. cabeça, tô treinando e tal. Foi. Pra quem não sabe, né, Erivelton é atleta de karatê também, é bom. Nossa. Cara foda. Vamos falar, Desculpa né? o palavrão, gente. Fala um pouquinho também do karatê. Eu sou atleta, hoje eu levo um pouco mais a sério essa questão do esporte. Um pouco mais não, eu sou fissurado nessa parada, eu gosto Focadíssimo, demais. gente. Tento ser o máximo possível. Comecei aos 5 anos, nunca mais parei. Em 2017 eu comecei esse projeto de querer chegar no máximo possível que eu puder no nível do esporte do karatê, seja no meu país, seja internacionalmente. Então desde lá eu tô nessa luta e ano após ano venho progredindo, conquistando meu lugar no cenário estadual, conquistando meu espaço no ranking nacional. Hoje, atualmente, estou entre os 10 melhores atletas do Brasil na minha categoria e sigo trabalhando. Vamos chegar cada vez mais longe, se Deus quiser. Cara, é brabo demais. Muito bem, a apresentação aí. Brabo demais. Eu também já fiz karatê, capoeira, futebol. Hoje eu sou um ex-atleta. Sempre bom salientar isso, né? Levantador de latinhas. Estamos nessa fase microfones. aí, mais ou menos. Agora eu tô na parte do incentivo aqui, do apoio à minha galera, né? Não só os que estão aqui hoje na bancada, mas mais alguns também, né? Se for citar que todo mundo pode acabar esquecendo um. Retomando aqui com Carol. Carol, e lá, assim, quando você conheceu o lançamento, né? Você já tinha conhecimento do esporte em si antes? Como foram os primeiros contatos? Você achou muito estranho? Diz aí um pouquinho pra gente. Cara, essa história do atletismo é engraçada na minha vida, porque no início eu entrei no Centro Olímpico, que era o clube lá, pra entrar no futebol. Só que como eu disse pra vocês, eu entrei com 10 anos, né? E na época não tinha sub-10, era sub-12. Já era, eu não sei como é que é dividido certinho as categorias, mas sim, eu lembro que eu só poderia entrar no futebol a partir dos 12. Então eu fiquei, vou ficar aqui treinando 2 aninhos, brincando, né? Pra estar dentro do clube. E aí, quando ninguém esperar, eu vou lá fazer o teste. Sim. Inclusive, eu ficava enchendo o saco do treinador de futebol que passava direto lá. Porque era uma pista e o campo do lado. Aí eu sempre falava, professor, como é que eu posso entrar no futebol, hein? Aí ele, quantos anos você tem? Aí eu, 10. Aí ele, você vai ter que esperar uns 2 aninhos aí. Ai, meu Deus. Não pensou em colar o gato, não? Não tinha como, cara. Ele perguntava o ano. Porque eu era criança, tão inocente, 97. Você já chuta logo o ano. Chutava logo. E aí, nesse meio tempo, quando eu fui fazer o teste, eu já vi que era uma coisa diferente, que eu nunca tinha feito antes. A gente fez... Normalmente são algumas provas reduzidas para poder... não sei se vocês conhecem aquele teste para PM, né? Que tem o TAF, tipo TAF, né? Isso, que corre 600 metros, Sim. 1.500. Nada. Não, só não tem natação. Tá. Mas você tem 1.500, 600, salto em distância, que é só o salto run mesmo. Você tem lançamento de pelota, 60 pelota? Metros. A pelota é aquela bolinha de beisebol. Sim. Inclusive, é a minha prova base, né? No início. Quando você começa a dar aula pra criancinha, você ensina com ela. Pra ter noção de movimento. Isso. E também pra não machucar, né? Sim. Porque o dardo é uma lança mesmo e machuca. Eu já vi. Descreve o dardo aí pra galera que não... Bom, não tá ligado. Ele é complexo, porque ele parece uma varetinha, sabe aquelas varetinhas, aquele palitinho de churrasco? Sim. Ponta fina, cauda fina,
o meio mais ou menos certinho, com um palitinho mesmo, e a ponta fininha também. Sim. É feito de que material? Alumínio, carbono. Depende. Depende da marca, né? E Não Da tem, qualidade. Sim. Então na Pintadinho. prova, quando você vai lá, não tem um específico que eles liberam. Olha, normalmente o tem seu as dardo. regras, tem as padrões. As regras lá, né? O peso certo, primeiro, que tem que ter. O balanceamento certo também. E normalmente tem que estar dentro do registro da IAAF, né? Então, eu posso levar meu dado, mas ele vai ser utilizado por todas as Sim, atletas. Todas têm direito de usar. De usar. Isso. E aí, quando você coloca lá, você Todo mundo diz pode usar. que o dado está justo para todas. Mas, tipo, Entendi. não é tipo salto com vara, por Que exemplo, cada um tem a tem a sua. É curioso isso, porque... mas só que também a vara é o seguinte, tem envergadura, tudo isso conta também. Às vezes o atleta ele tem a técnica tão apurada que ele precisa de uma vara de máxima envergadura. Tem que ser bem específico. Entendeu? E aí, em mãos erradas, pode causar acidentes e também não vai ter o desempenho legal, né? Igual o outro atleta tem. No dardo tem isso, só que é um pouco menos complexo. Porque Não causa tanta não diferença, interfere assim, tanto. Não. Porque, no caso, a gente tem a planagem, planação, não sei o nome, que você tem um período que o dardo ele plana mais no ar para cair. Então, dependendo da marca que você usa, um dado Nordic, por exemplo, é um dado um pouco mais curto, de distâncias curtas. Então, você tem dado para 50 metros, para 60 metros, para 70 metros. No masculino, para 80, 90. Então, dependendo dessa distância, tem o Nordic, tem tailandês também, tem polonês, tem algumas outras marcas que eu vou me esquecer agora, Sim. mas são dardos que você, escolhendo ali no tato, se você tem uma técnica boa para planar ele, Já conhece, né? você já conhece, você utiliza, e aí você vai ganhar uns metrinhos a mais, que foi o que aconteceu comigo no Rio agora. Eu utilizei um dardo de uma atleta que lança 60 metros, e aí eu sei que a minha técnica pode chegar próximo da dela. Sim. Então eu posso utilizar o máximo que esse dado pode me dar. No caso da minha técnica, né? Eu posso extrair o máximo dele. Então eu ganhei uns metrinhos. Eu lancei 43 em Recife, no Norte e Nordeste, e no Rio eu já lancei 48, quase 49. Então foi uma diferença grande. Tudo isso, claro, também uma diferença de treino, né? De preparação, sim. mas também o dado ajudou muito. Calma que a gente vai chegar lá também. A gente ainda vai chegar no Rio. Mais pra A gente ainda vai frente, chegar mais no pra Rio. frente. Mas fala aí um pouco, voltando um pouco no que a gente estava falando. São Gonçalo ainda, e aí? Por que saiu? Por que foi embora? Foi mais questão familiar mesmo. Sim. Não era vontade minha, nem pensava em sair da cidade. Aí caiu de paraquedas Caí em São de paraquedas Paulo. total. Minha mãe. E também saudade da minha mãe, porque quando eu era criancinha eu era muito apegada. Muito. Então, ela tava lá, você tava aqui Isso. com os familiares. Isso, ela foi primeiro. E aí ela conseguiu emprego, se estabilizou e me buscou. Sim. Nessa que ela me buscou, vambora, filha, eu nem pensei, nem olhei pra trás. Falei, bora, e era o que importava, ficar do lado dela, né? E aí fui, e aconteceu tudo isso, né? De tentar me adaptar, mas eu tava ali com ela, então tava tudo certo. Sim. Sim. Escolinha, tava no clube já, 10 anos de idade, não podia fazer futebol. E aí? E aí que eu fui fazer os testes, olhei a pelota e falei, interessante, eu tenho muita energia, muita vontade. E eu sempre fui fortinha, sempre tive definição no braço, então é genético isso. Sim. Falei, opa, achei um ponto forte, né, pra passar nesse teste. Então eu dei 1000% na questão do lançamento. E o treinador, que era o meu treinador, virou o meu treinador, consequentemente, ele falou, olha, ela é danada. E ficou aquilo. Quando ele me olhou no olho, eu jurava pra você que foi como se passasse um flash. Ele vai ser meu treinador ainda. Sim. E aí eu fui fazer as outras provas. Eu fui bem nos 60 metros, eu era veloz pra caramba. Fui péssima na resistência. No salto, mais ou menos. E aí a gente ficou naquela expectativa, né? Nós fomos da escola pro clube com várias crianças, acho que umas 20 crianças, né? De outras salas também. E aí ficou todo mundo, ai meu Deus, e aí? Será que a gente passou? Mas aí no caso é tipo a peneira do futebol. É uma peneira, exato. Ou era limitado assim por marca. Se você alcançar tanto na corrida,
nos segundos ou no arremesso você já tá dentro, assim? Então, todos os treinadores do clube participam do teste. Sim. Então, se eles são especialistas numa prova, tem um atleta ali aguçado para aquilo, eles, opa, Então é captar. no tato ali. Isso, é no tato. Eles percebem a capacidade de evolução ali. Tipo, digamos, se tivessem 30 ali e as 30 tivessem uma aptidão cada uma pro esporte, Ia show de ficar bola. assim. Provavelmente. Como passou uns 12, 15. Bom. Então foi um teste bom, porque como era uma sala também muito participativa, né? A gente era bem. Uns para resistência, outros para lançamento, né? Outros para velocidade. Ficou bastante gente. E aí eu fiquei, né? Passei, quando eu vi meu nome, quase choro. Falei, nossa, opa. Aí ficou aquela expectativa, né? Como é que vai ser as provas? Vocês querem que pare? Pode continuar. A gente já só, e eu falei que na próxima pergunta você já fala que, chegaram um mimo do nosso primeiro apoiador e ele tá em tudo assim. Já é na pergunta trazendo. Pronto, show de bola. Continua? Continua. E aí a gente, na expectativa do teste, passamos alguns, né? E a primeira coisa que eu pensei, falei, mano, o que eu vou fazer no primeiro treino? Passei no teste agora, vai ser o quê? Não tinha noção de Não nada. tinha noção de nada. Era simplesmente uma brincadeira. Pra mim era tudo zoeira. Eu tava na escola, saía da escola, comia na escola, né? Então muitas vezes ia direto da escola pra lá. E aí chegava nos treinos, todo mundo junto, resenha de ônibus, resenha de metrô, resenha no clube, brincava treinando e chegava no final, tinha muita brincadeira também no início. Então, vixe, eu me adaptei muito fácil ao clube, às pessoas do clube. Sim. E o meu treinador, na questão do treinador, quando a gente teve essa conexão na nossa peneira, ele já me puxou um pouquinho pra ele. Fiquei um tempo fazendo outros treinos com outros treinadores para poder pegar um pouco mais de carga de treino, né? Coisa simples. E quando ele me puxou, já tinha 11 anos já. Já tinha 11. Um gap de um ano. Eu tinha Um feito uma ano, basezinha. assim, fazendo um trabalhinho. Fortalecimento de alguma forma existe. Aprendendo exercícios, né? Sim. Como coordenar, como correr certo, como pegar... Não pegava peso ainda, mas já fazia movimentos de criar consciência corporal. Isso, consciência muscular, tudo isso. E aí, na questão do lançamento, eu fui pegar a pelota, né, de início, e ele falou, vamos treinar hoje aquele treino lá. Aí eu falei, vixe, o quê? Aí ele falou, vamos ver como é que você vai sair agora, porque a gente vai adaptando, né? Porque no teste você faz o lançamento parado. E aí no treino você tem que, né, trabalhar sua corrida, trabalhar a lateral, tal, do corpo. E eu não tinha consciência nenhuma disso, nenhuma. Mas eu tinha vontade de aprender. Então, dia após dia, nós fomos fazendo trabalhos que me deixou consciente do que eu tinha que fazer. Então eu fui pegando, foi muito natural mesmo, porque ele passava de uma forma leve também, né? Tinha outros colegas que faziam, né, os lançamentos comigo, né? Mas depois só ficou eu na prova. Então daquele povo todo que fez o teste, só eu fiquei no da... A sobrevivente. Sim. Entendeu? Os outros ficavam na prova de barreiras, alguns ficaram na prova de meio fundo, outros na marcha atlética, alguns no distância. Misturou muito, todo mundo foi para uma prova. Foi muito legal isso. E aí eu fui aprendendo essa técnica. Começamos a viajar pelo interior para poder fazer campeonatinhos, tinha já jogos escolares, né? A gente participava também. E era aquela coisa, era um clube que cobrava muito postura como aluno. Eles falavam, e aí, como é que estão as notas? Como é que está o semestre? Como é que está tudo? E tinham já o contato com a minha professora de educação física, que foi quem levou a gente para lá. Então, sempre perguntava para ela como é que a gente estava na escola. Sim. Então, eu me senti observada o tempo todo e eu comecei a exercer uma postura diferente. Acho que é daí que eu tenho uma postura de o que é certo e o que é errado. Sim. Porque eu comecei a andar na linha. Eu briguei muito quando eu cheguei em São Paulo, né? Tava meio fora do eixo, Sim. Me adaptando ainda. E nessa época eu aprendi a respeitar as pessoas, hierarquias, né? Obedecer. Ordem é ordem,
criança é criança, na hora que tiver que brincar, vai brincar, na hora que tiver que responder sério, vai responder sério. Então, responsabilidades. Chegava em casa, já tentava ajudar minha mãe. Minha mãe ganhou meu irmão no mesmo ano que eu cheguei, então, tipo, foi um turbilhão. Eu era filha única, aí de repente veio o menorzinho a lá. Mais velha, Irmã mais velha, tentava ajudar o máximo possível, então foi um ano bem legal da minha vida, sabe? Sim, comecei a crescer bastante. Muita coisa. Você falou aí na instante que parava pra comer e tal. Vamos falar aqui, dar uma pausa e falar do nosso primeiro patrocínio. Vamos comer uma pizzazinha bem. Deixa eu pegar aqui. É a Auer, né? É a Auer, né? A Auer que fala, né? Pode pedir aqui também? Faz aí, o rango aí. Ei. Alô? Ixi, não dá não. E a pizza tava tão boa que elas levaram. Pô, aqui tá de boa. Não, parei. A pizza tá tão boa que levaram. E aí, galera? Tá pegando. Aí, agora. Agora tá pegando? Dá vontade de começar a pizza. Famosa Chegou? aula. Opa! Obrigado. Esquece. Cadê nós? Zorra. É aqui? Zorra. Nessa daqui? Tô ainda pegando essa manha da câmera. Tá, beleza? Hour. Hour. Pizza. Porque eu sou bilíngue, mas não falo inglês não. Falo Não, português e gritando. É o nosso primeiro patrocínio aí. Quero agradecer a galera da Auer Pizza. Muito obrigado aí, galera. Tá cheirosa, hein? O cheiro. Que pena que a câmera não transmite Ô, ainda, William. né? Não ainda. Essa É. tecnologia ainda não chegou. Não chegou ainda, mas pra gente tá top. Mas é isso. Obrigado, galera da Auer. Segue eles no Instagram. Facebook. Confere lá. Faz seu pedido. Vem comer uma pizzazinha aí nessa quinta-feira que vai... Pizzazinha, Sportscast. Vai bater Combinação tudo certo. perfeita. Zorra. Deixa eu vou comer minha parte. Esquece. Boa, viu? Essa é comível, viu? Comível Bastante. Caraca, microfone. Bastante Comível demais. Comível Deus demais. abençoe. Meu Deus, que negócio bom. Deus abençoe, Hour. Muito bom. Tá muito bom mesmo. Crocante. Mas eu tinha uma perguntinha Diga. em relação, na verdade, 2 pontos aí que você tocou, né? A questão assim do pessoal do clube ter a cobrança em relação à questão da escola, tá? Que é um ponto muito importante. E assim, como eu sempre falei, na minha visão, o esporte vai muito além de uma medalha, de falar que eu fui campeão, sabe? Passa muito distante disso aí, na minha concepção, O obviamente. esporte é forma Sim. caráter. Forma né? caráter. Forma Pessoas. cidadãos. de E bem. assim, e também a questão que você citou aí, que foi da sua maturidade, certo? Assim, eu queria que você falasse um pouco, né, fazendo essa união aí, em relação o quanto você evoluiu pelo fato de ter a cobrança, de ter, querendo ou não, um certo tipo de cobrança para que você pudesse se manter ali treinando, você passou a gostar do esporte, e também em relação à vontade de aprender, porque assim, a gente fala muito em dom. Sim. Talvez você já tenha nascido com o dom para o esporte, mas assim, você precisou também ter vontade. Assim, o quanto é importante ter vontade no esporte, sabe? Ela teve ali a predisposição que os próprios técnicos e olheiros lá perceberam, te colocaram lá, mas você mesmo falou que tinha vontade de aprender, tinha vontade de melhorar a cada treino. Então Exato. isso influencia bastante. Exato. Essa questão das notas, eles não eram muito rígidos, mas era muito relação de pai e filho, sabe? O treinador, o Ricardo é o nome dele, inclusive, do meu ex-treinador. Ele é um cara que... Ele é um paizão, sabe? Muito legal, muito respeitador, muito parceiro. Tudo que você precisa, ele dá um jeito, sabe? Então, desde a minha infância, a gente teve essa ligação muito boa, muito forte. Ele perguntava, e aí, Ana? Aninha? E aí, Aninha, como é que tá a escola? Como é que tá o semestre? Eu falava, pô, professor, não tirei uma nota muito boa esse semestre, não. Aí ele falava, ó, vamos
melhorar esse semestre e tal. Aí tinha o Vitor também, que era o treinador-chefe. Ele sempre perguntava, e aí, gente, como é que estão as notas? Eu vou falar com a Meiko lá, ver como é que estão vocês lá, se tá tudo certo. E ela também, eu acho que tinha um contato com ele, muito deles, assim, que ela passava muito como é que tava a gente lá na escola, né? A gente se via todos os dias, né? Então, a gente tava tendo sempre contato, ela passava tudo pra eles e eles só confirmavam com a gente, sem tanto peso. Então a gente passava assim, tamo bem agora. Aí eles ficavam, pô, legal, mantém, continua assim. Porque não vale de nada você ter bons resultados e você não conseguir se formar na escola. Eles sempre falavam isso. Como é que você vai ter uma profissão um dia? Você sabe que ser atleta é um tiro incerto. São raros. Você pode chegar e você não pode chegar. Eles sempre falavam isso. B, né? Sempre falavam isso. Tenha um plano B. Se forme, estude, seja inteligente para que você seja útil na sociedade. Então, a partir daí eu desenvolvi essa questão pelo estudo um pouco mais cautelosa. Eu comecei a prestar mais atenção nas coisas e ver o que eu queria pra minha vida. Sim. E no início, quando eu cheguei em São Paulo, eu morei num lugar que, assim, é uma comunidade, um bairro muito populoso, parece uma cidade, que você tem o bem e você tem o mal o tempo todo, né, por ser grande. Então tinha muita criminalidade, não explícita, mas eu vi muitos colegas de escola se envolvendo na criminalidade. Nos mínimos detalhes você já tinha Exato. uma percepção, né? E eu sou do tipo de pessoa que eu vejo o exemplo do outro em mim. Então, se já tá acontecendo com alguém, eu tenho risco também, tava tão próximo de mim, né? Estudou comigo na minha sala e tomou um tiro porque foi assaltar. Isso é muito grave. Eu ficava, meu Deus, eu não quero nunca ter um futuro próximo disso. Então, era um incentivo a estar sempre buscando sair dali. Sim. E eu saía dali pra treinar, estudava próxima dali, mas ao mesmo tempo eu vivia um mundo fora dali. Sim. Eu vivia ali, Era mas tipo, eu onde vivia um eu mundo quero fora. estar. Não quero viver E onde isso. eu... Sim, sim. Exato. Era Eu uma quero fuga, tá vamos ali. dizer assim, é uma fuga. Eu quero chegar ali. Tinham crianças... Sua meta. Exato, tinham crianças que tinham tudo, ricos. Mas eu poderia chegar perto. Eu tinha resultados melhores que muitos estudantes que tinham tudo. E eu não Aquela tinha coisa, nada. na quadra todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Ana, então, no momento aí da sua fala, você citou duas partes assim que eu prestei bastante atenção para te perguntar, que foi a relação da vontade, de ter a vontade de fazer o esporte, de aprender o esporte, e também a relação, né, dos treinadores do clube com o colégio em relação à educação dos atletas ali. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre, né, e como isso te ajudou a ter uma maturidade, desenvolver, né, posicionamentos que iriam além do esporte em si. Sim, sim. Essa questão da vontade é uma coisa muito minha também. É instinto, sabe, de sobrevivência. Eu sempre tive medo de não me adaptar em São Paulo. Sim. Então, tudo que me era proposto pro meu bem, eu sempre fiz, sabe? E nessa época, por não ter conhecimento nenhum do que era atletismo, eu não sabia nem pra onde ia. Cheguei a ver a Olimpíada, né? Vi o Bolt, aí falei, opa, que cara foda. Em loco? Pô, show de bola, velho. Vi o Bolt Aí e na zerou, época né? tinha a Mauro Imagem, que Sim, foi campeã olímpica. Campeã olímpica, né? No mesmo ano que eu comecei o atletismo. Então, ela chegou aí lá no clube, eu fiquei, meu Deus, é de verdade. Sim. Sabe? Então, eu sempre tive essa vontade de aprender. Então, me integrando ali no clube, com as pessoas, tendo relação de irmandade com as crianças que tinham lá, com o meu treinador Sim. também, eu percebi que era possível, né, desenvolver, crescer ali, e que eu poderia, no futuro, quem sabe, voar, né, fazer voos mais altos, conseguir coisas, conquistar coisas. Porque eu via atletas conquistando coisas ao meu lado, né? E na questão da escola, eu via também colegas que não tinham entrado no clube, que não tinham interesse, né, de participar, decaindo também. Então, no colégio, a relação do professor, né, não era nem o professor e a escola, era o professor, os professores, com a minha professora. Ela era o elo entre a escola e nós, né, e ele, né, lá. Isso. Então, eles eram muito amigos, né? Então, ela passava sempre tanto o feedback lá quanto aqui, né, pra nós.
E aí ela chegava às vezes na sala também e falava, pô, o professor tá falando muito bem de vocês, tá falando que vocês têm futuro, continuem assim, persistam, vai dar tudo certo. Então ela é uma pessoa que eu tenho hoje como uma ídola, assim, porque se não fosse ela, eu não teria continuado, não teria nem começado, né? Ela teve esse olhar carinhoso, ela realmente é uma educadora física. Sim. Ela vê você através do que os outros podem enxergar. Então, ela é uma pessoa muito especial pra mim. Muito humana mesmo. O nome dela é Meiko Fujita. Ela é descendente de japonês. Eu pergunto se era japonesa ou descendente. Ainda mais de São Paulo. Você não dá nada, mas é brava que só. Sim, rola demais, muito descendente. E aí, ela continuou a trajetória dela na escola, né? A gente foi crescendo, chegamos até a 8ª série, a escola só ia até o ensino fundamental. E aí a gente teve que se despedir, né? E em relação você disse em relação à criminalidade, né? Sim, em volta. sim. Eu tive colegas, cara, que ficaram paraplégicos de entrar no meio errado e se perder totalmente. Eu já vi morrerem, uns sendo presos, ficando presos. Então, foi uma realidade que eu não tinha noção que existia. Aqui, né, em São Gonçalo, até o momento que eu fiquei aqui, eu não tinha visto isso. Nós éramos crianças que viviam na infância. Era muito distante, né? E lá eu vi crianças sendo levadas ao tráfico, levadas ao crime, de forma sutil e muito, sabe, despercebida. Quando você via, você já tinha um colega que estava fumando direto. E não tem ninguém ali pra falar, interromper, não faz isso. Sim. E eu não tinha poder pra isso e nem tinha a noção de que eu poderia fazer algo pra ajudar. Sim. Porque na minha concepção eu tava no mesmo, né, nível de hierarquia ali. Eu não podia mandar numa criança que tinha a mesma idade que eu. Sim. Então, foi um choque de realidade muito grande que eu tive, que me deu uma lição de vida muito grande. Eu comecei a ver que o esporte salva, que ele te dá uma meta, ele te dá objetivos não só esportivos, mas humanos, né? Você consegue se ultrapassar metas, se superar o tempo inteiro. Então eu comecei a falar, opa, tudo é possível pra mim, eu vou tentar e eu vou conseguir. Esse é o poder do esporte. É o poder do É o esporte. que eu mais amo nisso tudo. Eu, como a Davi falou, sou atleta, eu comecei a dar aula aos 12 anos. Então isso me diferenciou um pouco dos adolescentes da minha época. Porque eu tinha uma visão diferente. Até pra ter a condição de dar aula pra gente da minha idade, entendeu? Em um período, eu formei meu irmão faixa preta. Ele treinou comigo, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. E ele voltou a praticar, porque a gente abriu a nossa academia e ele era mais velho, era maior de idade, tinha que ser o responsável pela academia. Sim. Mas o responsável técnico era eu, porque eu estava em atividade. Cara. Então, ele voltou na faixa marrom, e aí eu dava aula para ele, eu passei o conteúdo de exame de faixa preta para ele, ele fez e se tornou faixa preta. E treinei Davi, quando uma época que ele ficou lá. Então, só por fazer esporte, eu já estava anos-luz à frente das pessoas da minha idade. Então, mentalmente esperto, inclusive fazendo com que eu pudesse ter a expertise de dar aulas para eles. Então, essa relação entre esporte e criminalidade é uma coisa que, para mim, eu vi muita gente também se perder, parentes, inclusive, pessoas que eram próximas, que treinaram comigo. E era uma tristeza muito grande eu por dar aula, sabe? Tipo, talvez seja culpa minha também, tá ligado? Eu podia fazer algo mais, não fiz. Então, mas muitos a gente tirou disso. Essa é a maior vitória, né, talvez. Inclusive, o propósito do nosso podcast também gira em torno disso, sabe? Tipo, levar pra mais gente o poder do esporte. Até pra aquele que não pratica, mas que tá aqui ouvindo, tá ouvindo sua história, tá ouvindo a minha, tá ouvindo a de Davi. Isso pode interferir um pouco. Tá ali uns pensamentos meio estranhos, já tá se vendo na sua história, tá se vendo na minha história. Então, eu acho muito importante esse ponto que você tocou, porque
pode interferir diretamente na vida de uma pessoa que tá ouvindo agora ou que vai ouvir esse podcast depois, no futuro. E é isso. O esporte, o crime, na verdade, tem muitos para te fazer entrar. E para sair, às vezes só tem um. Sim. E ele tá estrapiado lá, cansado de tentar te tirar. Então, se você que estiver assistindo isso e tá pensando em fazer besteira, não faça. Porque é um caminho que muitas vezes tem volta, mas a maioria das vezes não tem. Né? Muitas vezes é um lugar que você se coloca, que você já é marginalizado. Sim. Muitas vezes até já tá numa situação social ruim. E aí é muito mais fácil te empurrarem para mais baixo ainda do que te tirar. Então, é uma situação que eu hoje tenho uma consciência total de que eu quero isso para minha vida, eu quero ajudar. Né? Eu quero levar o esporte, disseminar isso que eu tive da Meiko, por exemplo, do Ricardo, do Vitor, que eram pessoas que me olhavam com outro olhar, porque eu morava nesse lugar que tinham muitas pessoas que se perdiam. E muitas vezes, tem até um fato curioso que hoje eu tenho consciência plena do que aconteceu, mas na época eu não fazia ideia, inocente total. Teve uma ação policial no Heliópolis em que uma adolescente estava saindo do colégio, estudante de período noturno, e tomou um tiro e ela morreu. Então a comunidade ela ficou totalmente rebelada. Todo mundo revoltado. O crime lá, como eu te disse, não era tão explícito, mas nessa época ficou. Então teve toque de recolher, eu cheguei a ver barricadas, vi ruas fechadas, ruas que eu passava todos os dias fechadas, pneu pegando fogo. Então é também uma situação nova, que eu não fazia ideia da gravidade. Outra realidade. No lugar que eu morava, eu saía da minha casa, eu via coisas que, eu nunca tinha visto isso. Aí eu chegava no clube, outra realidade. Então teve um dia em que eu tinha que ir embora e eu percebi que o treinador não queria me deixar ir. Ele começou a me segurar muito no clube. Eu e a minha trupezinha, né? A galera que voltava junta, que morava próxima, né? Então, eu tive consciência hoje de que aquilo foi uma ação policial que teve na comunidade e que teve toques de recolher. Eu precisava estar num horário em casa, senão eu não conseguiria entrar na minha casa. Eu não tinha ideia disso, que isso acontecia no mundo, sabe? E eles tinham esse olhar, eles tinham esse cuidado. E muitos anos depois, eles falaram pra mim, olha, Ana, você lembra daquele dia? Então, tinha águia voando em cima da minha casa. Tinha muita coisa acontecendo em volta. Eu cheguei a ouvir troca de tiro, mas eu não tenho certeza. Eu era muito nova, né? O dilema deles também, tipo assim, eu tenho que dar um jeito de segurar, mas eu também não posso falar assim diretamente. Tá acontecendo isso. Exatamente. É duro, velho. Exatamente. E eu não tinha ideia dessa realidade, sabe? Então, o clube ele foi um alicerce muito grande nessa época. Porque tinha muitas coisas off acontecendo na rua, no bairro, na região. Muito tenso em São Paulo. São Paulo ficou muito tenso, porque era uma guerra facção e polícia. E a facção existe em todos os lugares. Sim. Então, eu podia estar à mercê do crime sem saber, né? Sim. Próximo de mim. E assim, eu tenho esse pensamento hoje de que eu posso ajudar. A gente também possui bairros como o Heliópolis aqui, em São Gonçalo. Então, eu tenho hoje essa possibilidade de estar fazendo esse link entre esporte e infância. Então, eu vou fazer o máximo possível, se Deus permitir, de tirar e trazer para o nosso lado todos os jovens possíveis, né? Para que não se percam. E é muito triste para a família, para as mães, né? Inclusive, perder um filho pro crime. Porque pior do que morto é bandido, né? Sim. É triste. Bem duro. Vamos falar de coisa boa, vamos levantar o astral. E aí, conta como continuou a vida depois da escolinha, quais caminhos que você trilhou depois disso, os clubes que você passou, as competições mais importantes que você disputou nessa época, as competições mais marcantes para você. Olha, a primeira foi muito marcante, porque a gente foi para Campinas. Acho que foi para Campinas ou foi para Itu? Uma cidade pequena lá do interior. Do interior de São Paulo. E que todo mundo sabe que os 100 metros, né? Na época 75, porque era infanto, né?
você tem que correr na sua raia, né? Eu fui fazer a primeira prova da minha vida, valendo, né? Todo mundo olhando, aqui bancada cheia. E eu saí da raia 6 e fui pra raia 1. Sem saber que não podia. Então na primeira prova eu fiz Já merda. queimou. Eu fiz cagada. Aí todo mundo rindo lá, todo mundo que correu comigo, meu Deus, você é louca. Porque eu era muito engraçada, assim, Sim. muito solta. Aí o pessoal, você é louca, cara, o que você tá fazendo? Eu, gente, o que tá acontecendo? Ana, você só saiu da 6 e foi pra 1. Todo mundo Errou total. que conhece o Fazer atletismo, uma gente, curvinha. pra quem não conhece, nós temos 8 raias dentro de uma pista. Nenhum atleta pode, em hipótese alguma, pisar na raia ao lado. Se pisar na raia ao lado, já está desclassificado. Eu saí de uma e fui pra quinta, no caso. Eu atravessei 5 raias, né, pra poder chegar. Eu não fazia ideia disso. Então, a partir daí, eu nunca vou esquecer dessa Você zoeira fala que quem é essa aconteceu. louca aí, vai atravessando. É a baianinha, porque muitos falavam, baianinha, me chamavam de baianinha. Aí eu, gente, agora eu sei que não pode. Já aprendeu, né? Eu falei, cadê a marca? A minha marca lá, DQ, né? Fui desclassificada. E foi realmente uma queima. Mas nessa época, a gente começou a viajar muito, né, pros interiores. E eu falei pra vocês que eu tinha intuito do futebol no início, Sim. né? Só que quando eu comecei a viajar muito, a gente ganhava algumas medalhinhas aqui, outras ali. Isso começou a brilhar o meu olho. Brilhou. Eu comecei a pensar, opa, eu tenho talento pra isso aqui. Sou acho boa que eu vou nisso. ficar. É aquela hora que você fala, ó. sou boa Exatamente. nisso aqui. Vou focar, e, né? e o treinador do futebol voltou a me chamar. Eu já tinha 12 pra 13. E ele falou, e aí, vai fazer o teste? Eu falei, sabe, professor, Tô bem Não. aqui, né? acho que eu não vou fazer não. Aí, depois disso, eu fechei o olho pro futebol, não quis mais fazer. Às vezes brincava, mas era difícil. Sim. E foquei totalmente no atletismo. Comecei a aprender a prova de fato, comecei a especializar no dardo, já pegando no dardo mesmo. E começamos a competir estaduais, né, primeiramente. Eu comecei a medalhar, aí o negócio começou a ficar mais sério, não era tão brincadeira assim. E depois brasileiros, meu primeiro brasileiro, inclusive, foi em 2011, com 13 para 14 mais ou menos. Mas só uma dúvida no caso. Sua primeira competição do atletismo não foi no seu atual esporte. Não. Foi, né, a questão da velocidade. Foi. E no caso, sua primeira competição no lançamento, você recorda, tem lembrança? Recordo. Eu acho que eu fiz o recorde que ele tá até hoje lá. Da Da competição. competição. Eu fiz o recorde paulista do... Não sei se paulista ou se brasileiro. Sim. Mas eu fiz um recorde lá, acho que foi 56 metros. E aí todo mundo ficou, meu Deus. Porque existem as pelotas de bola de beisebol e existem outras que parecem pezinhos. Sim. Elas são mais pesadas, são brancas. E aí tem alguns atletas que não se adaptam, né? Ficam achando mais pesado. E nessa época eu não sentia diferença de nada. Tanto- Falei, vamos pro pau, né? Aqui tiver aí, eu tô Vamos lançando. lá, Corpinho vamos embora. zeradinho. Não tem essa. Eu falava, tinha mais de 30 meninas lá, tudo esperando, olhando. Eu falava, quem é essa aí, né? Aí eu falei, vocês vão me conhecer agora. Aí fui, fiz o recorde da prova. Sim. E aí, a partir daí, comecei a ser respeitada na prova. Quando eu chegava, as meninas A falavam, minha chegou. putz, Isso. ó quem Acabou chegou. a A baianinha Nessa época era chegou e gostoso, cara, acabou a porque festa. eu ficava, eu gostava dessa Sim. coisa, sabe? Dessa disputa. E aí, depois disso, comecei a competir já no dardo, né? Tinha um dardo de 400 gramas, que é o infanto, né? Que você inicia. E é gostoso essa época, porque é uma mistura de aprendizado da prova em si, técnica, com, assim, sabe, curtir mesmo as Sim. coisas. Eu tava na adolescência ainda, Nossa, né, no descobrindo início. em várias coisas. Em várias coisas da vida, né, puberdade chegando, querendo, sabe, sair mais, ver minhas amigas. E aí eu tive essa fase de querer, tipo, me afastar um pouquinho de certas amizades, querer focar mais. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu perdi muito a adolescência. Se hoje eu sou uma pessoa mais flex, mais solta, é porque eu entendi que a gente precisa ser atleta na hora que tem que ser atleta. Equilíbrio, né? E tem que viver na hora que for viver. Eu vivi uma fase de não sair, não... Só vivia o esporte. Nada, só escola, treino, casa, treino, escola. Então, eu comecei a ver que eu precisava, né,
me soltar mais. Sim. E isso foi me ajudando também na prova, né? Mas essa fase de início, de começar a competir em competições grandes, foi muito essa coisa de tipo, meu Deus, a coisa tá ficando séria. E aí eu comecei a me cobrar. Existem momentos que o treinador também te cobra, né? Ele te ajuda, te apoia, mas ele cobra. Então, o treinador falava, vambora, vamos junto. A gente ia pra Porto Alegre, pra outros estados já, começamos a viajar pra lugares grandes, né? E aí eu medalhei o meu primeiro brasileiro, 2011. Eu cheguei pra prova como favorita, talvez. Tinha uma outra atleta também que era muito boa e já tava na prova. Sim. E eu lembro que foi meu primeiro brasileiro. Então, a gente chegou lá meio que... Eu fiquei aquela coisa meio ansiosa, meio, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe, o que tá acontecendo? Era uma competição grande, eu fiquei, não sei se com medo, não sei se nervosa. Foi aquela coisa, ansiedade de atleta mesmo, No sabe? caso, o seu favoritismo era assim, porque as outras atletas já competiam também com você e você ganhava, destacava delas, ou também pelo fato, não sei se tem ranking, tipo assim, um ranking... Vai mais, na eu acho que competição, pelas né? marcas. Ou Né? pelas Também. Ela marcas. vem de uma marca boa em tal Também. lugar. Sim. Então E em São vamos Paulo ficar tava me preocupado. destacando muito. Uhum. Eu acho que eu já tinha sido campeã polo, estadual. Né? É o polo também, tava no melhor lugar. Isso. E em São Paulo já tava me destacando muito. Aí eu cheguei no Sul. E essa rival, ela era do Paraná, se eu não me engano. De casa, digamos Entendeu? assim. Tava quase ali. Treinava Sim. muito por lá também. Então a gente foi disputar. Eu acho que eu peguei prata. Foi um resultado incrível. Tipo, na visão do treinador, ele falou, pô, primeiro brasileiro, prata. Que Velho, top máximo. 2 assim, tipo... Só que eu, na época, fiquei um pouco frustrada, porque eu imaginei ganhar essa prova. Já eu sei fui pra campeã, ganhar. né? Exato. Mas assim, Isso é bom depois também. de pouquíssimo tempo, eu entendi que era o momento de primeiro entrar, né, no Exatamente. cenário nacional. Isso é bom. Tipo, você chegou, sabia que podia ganhar, não ganhou, mas isso... Tem um tipo, calor, né? Você fala, na próxima eu vou ganhar, vou treinar mais, vou... Eu acho que essas derrotas é o mais importante. Exato. Quem souber ver as derrotas da maneira correta, tipo, com certeza vai ser um atleta muito diferente lá na frente, sabe? Com certeza. E no ano seguinte, já teve um campeonato brasileiro, no Paraná, inclusive, Sim. com a mesma atleta e já com outras Já tinha grandes outro. nomes já no meio, e eu já tava entre elas, acho que eu já tava entre as 6 do Brasil. Só que nesse brasileiro eu peguei segundo, ou foi terceiro lugar, em 2012. Eu acho que foi bronze. Você estava no pódio também. Eu tava no pódio, e só que a segunda era ela, a que ficou em primeiro no ano passado, né? E a primeira foi uma Já atleta da surgiu casa. uma nova. Isso. Só que a segunda, ela era menor de idade também. E eu acho que tinha alguma regra. Nós todas éramos menores, né? Só que, por exemplo, tinha uma idade mínima pra poder Sim. competir o outro campeonato. Ela tava Então, abaixo do mínimo. Tava abaixo. E aí, no caso, E aí sobre foi eu você. e a primeira. Pra primeira competição internacional. E foi aí que eu fui pro Sul-Americano, na Argentina. E foi uma loucura. Eu até tava falando, inclusive, dessa competição hoje, gente. Olha que bizarro. Que a viagem foi, assim, loucura. Porque eu tinha autorização de paz, aquela questão toda, né? Morando em outro estado. Burocrático, Meu pai Eu morando já na passei por isso Bahia. também. E aí eu não embarquei na hora que tinha que É embarcar. porque você não foi com os pais, né? Aí tem que ter uma autorização Exatamente, específica, deu erro blá, em blá, tudo blá. lá, e aí eu tive que ficar, cheguei no dia da prova, E cheguei aí? horas antes, o pessoal embarcou um dia antes. Essa história é muito engraçada, gente. Pode contar. Eu cheguei no, É dessa que a gente gosta. eu cheguei no aeroporto, feliz, né? Falei, pô, vou sair do Brasil, cara. Incrível. Sou internacional Sou agora. internacional agora, uniformezinho da seleção e tal. E a minha mãe em casa, plena, dormindo já, que a gente ia viajar de madrugada. Aí, em Guarulhos, né? Sim. A gente se apresentou lá na seleção de tarde, ela me deixou, e aí eu fui embora. Ela foi embora, eu fiquei. Nisso, o voo era, sei lá, 5 da manhã, 4 da manhã. Cheguei na frente da comissária lá, fui apresentar, todo mundo em filinha, fui apresentar a declaração lá, Sim. tipo, autorização, tudo certo. Aí a aeromoça falou, pô, cadê aquele carimbinho, né, que chama a autorização, não, a autenticação. Autenticado. Cadê a autenticação da sua mãe?
Porque a do meu pai chegou, certo? Aí minha mãe só assinou e... Já foi. Só que ela falou, cadê a da sua mãe? Aí eu falei, minha mãe assinou, né? Tipo, inocente. Aí ela falou, sinto muito, mas você não embarca sem a autenticação da sua mãe. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí fui pro cantinho, né? Já saí da fila, já fiquei, meu Deus, liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que eu faço aqui? Minha mãe chorou junto, porque eu falei, mãe, eu não vou mais embarcar, e agora? Não sei o quê. Aí, outros, graças a Deus, desculpa a gente, se vocês estiverem assistindo isso um dia. Mas outros tiveram problemas também de autorização. Então, foi ficando um bolinho, né? De pessoas que estavam com problema. Uns 5, 6. E aí, um dos treinadores da delegação falou assim, olha, acho que eu vou ficar aqui com essa molecada, porque pode pra ser resolver, né? que a gente consiga embarcar eles, né? Aí a gente ficou lá com cara de paisagem, todo mundo, tchau! Tchau! E a gente, vamos lá, valeu, boa viagem pra vocês, chorando mesmo, chorei. Aí eles foram e o professor falou, vamos pegar um carro, vamos voltar pro hotel, que a gente não vai conseguir nada. Sim. Perdeu o voo todo mundo, né? Sim. Nós 6. Aí a gente voltou pro hotel, já amanheceu e tal, minha mãe falou, tô indo pra aí agora. Aí foi de São Paulo pra Guarulhos, que é umas 2 horas de relógio, aí foi e tal. Fiquei lá no hotel esperando. Aí minha mãe chegou, aí ela já chegou com isso aqui tudo inchado de chorar. Eu falei, calma, já estamos aqui mesmo. Não adianta chorar mais. Fazer o quê, né? Resolve Aí problemas. a gente tem a sede da CBAT, da Confederação, lá em Manaus. E o fuso lá é grande. 2 horas, se eu não me engano. E era época de horário de verão. Nossa. Era uma coisa assim, de 2 horas. Sim. Então se lá era 6, lá era 4. Os caras, vou ter que esperar a CBAT abrir pra poder mandar um e-mail, né, pra eles. E aí eles vão comprar outra passagem pra gente. Os caras não acordavam, não respondiam e-mail. Deu 6, deu 7 e eu, mano, já era, vamos voltar pra casa. Minha mãe, não, vamos no cartório. A gente foi no cartório, minha mãe reconheceu. Eu falei, e aí? Autenticou, né? Autenticou, e aí? Continua em São Paulo. Aí a gente voltou pro hotel, minha mãe me deixou lá, falou, não, vai dar tudo certo. Aí o professor fez umas ligações, falou, não, vamos resolver. Aí o presidente atendeu, falou, não, quantos são? Aí a gente, uns 6. Falou, pô, que prejuízo, né? 6 passagens internacionais perdendo, né? Aí fez todo o pedido de passagem de novo. Sim. Pro outro dia, não tinha pro mesmo dia, a competição começava no outro dia. Aí falamos, é um risco, vamos lá, a gente já tá aqui, vamos tentar ir lá e vencer, porque a gente tiver que vencer. É bom pro Brasil, porque a gente tem que pontuar no ranking internacional, então vocês vão ser importantes. Então ele também foi bem parceiro, sabe? Sim. E aí a gente ficava brincando lá, falava, o grupo dos rejeitados. Vamos chegar lá, vamos medalhar na frente de todo mundo. Tinha um gásinho a mais ali. Um gásinho a mais. Eu falei, pô, já fazer valer a pena agora. aqui Um fora trabalho do negócio. um trabalho do caramba tem que fazer valer a pena. Né? Exato. E eu era um ano mais nova do que a categoria. Então eu falei, eu vou lá dar trabalho também. Aí fomos, né? No outro dia, de madrugada também. Aí o voo, aquele voo meio longo, né? Sim. Chegamos lá, tinha cerimônia de abertura e a minha prova era a primeira. E aí, quando a sua prova é a primeira, você tem que estar lá uns 2 dias antes, sabe? Pra entrar no clima. Eu nem tive clima, não tive... Já foi arremessando. Eu cheguei, não comi. Eu cheguei lá já pra tomar banho. Tomei banho, me troquei, coloquei a roupa da prova e fui pra pista. Cheguei lá, o treinador falou, você não pode participar da cerimônia, porque você já tem que estar aquecendo. Porque acabou a cerimônia, vai começar a sua prova. Então, Ana, só vai. Eu falei, tá bom. Se duvidar, ainda é a primeira a lançar essas paradas. Se duvidar, faltou isso. é fogo, cara. E aí eu fui, né? Aí eu lembro que tinha uns fotógrafos do Brasil lá tirando foto. Sim. E eu tava tipo, não acredito que eu vou competir com fome. Só tava pensando na comida. Falei, eu tô com fome aqui, vou ter que entrar na prova, cara. E aí o pessoal, não, vai lá. E foi bom a prova. Eu fiquei em 4ª no Sul-Americano. Ficou 4 centímetros da terceira. Ficou muito próximo. Um ano a menos, né? Então, tipo, top. O treinador, nossa, boa, que não sei o que. Eu, tipo, nem tinha ideia do que estava acontecendo, do feito, né? O que significava, do que significava, mas só fiquei feliz. Falei, tá bom, vai. Também, tá tudo ótimo. Pelo menos valeu o trabalho. Valeu. Também a gente é muito voltado, eu vou dizer aqui, pelo nosso país e o que a gente acompanha as redes sociais e tal, assim, digamos, no período de Olimpíadas.
poxa, fulano foi quarto, foi quinto, como se assim fosse um demérito. Você tá falando de algo mundial e você é top 4, 5. Pô, você é top, pô. Só um espaço, que bom que você abriu esse espaço, Sabe? gente. É um desabafo aqui. Eu sou amiga de... Infelizmente, eu ainda não cheguei numa Olimpíada, mas eu sou amiga de vários atletas olímpicos. E eu vi cada um começar junto comigo. Quando eu vejo alguém reclamando e exigindo medalha de um atleta olímpico... É duro, né? Que tá chegando ali, entre trancos e barrancos. Fala os Porque nomes não aí. tem... Falar, se chegar. Alan Volsky, Chegar. meu parceiro, Jusilene, Laila, Isabela, Derek, Paulo André, Calma lá. Alisson. Piazinho. Ai, não, pera. Não, Paulo- peraí, o Alisson ganhou bronze. Paulo quem? Paulo André, PA. PAzinho? É, ele mesmo. Ai, Que- treta. Então, assim, a gente tem vários atletas fodas. Então, parem de cobrar e apoiem. Porque o nosso país não tem o mínimo que os outros países têm. A gente tem uns Estados Unidos aí que tem investimento de bilhões no esporte. E CT, faculdade, tudo junto, E num é lugar desde o só. colegial, Não né, as tem competições. trânsito, não tem ônibus cheio, não tem fome, não tem aluguel pra pagar. Então você chega lá, treina, estuda, descansa. Treina, estuda, descansa. Então você tem simplesmente um ciclo de qualidade de vida. Não é só treinar, é ter qualidade de vida. Então nós não temos isso no Brasil e vocês bem sabem disso. Sim. certeza. A gente não tem qualidade de vida, a gente não vive bem com um salário mínimo, ou vive? Não. Agora você imagina um atleta pagar suplemento, pagar aluguel num lugar que você não é nascido, porque muitos deles não é do estado, né, que estão treinando. Lá Aí abrem mão de tudo, né? Abrem mão de tudo pelo sonho, vão lá, conseguem um índice absurdo de longe, batem a meta, entram entre o top 10, entre o top 20 do mundo. Finalista e... Vão pra final, tentam uma medalha, estão disputando com os melhores dos melhores. E aí você vem e chega, cadê a medalha? Não, calma, assim, não foi campeão, porque tipo, foi segundo ou terceiro. Pô, beleza, foi prata ou bronze. Aí, que bom, tá no pódio, mas não quer que seja campeão, mas não sabe nada da realidade, né, daquele competidor. Cara, alguns, só de chegar lá, Exatamente. já merece 3, 4 medalhas de ouro. Esses são É isso. heróis, Uma assim, quando a gente trajetória fala que- no esporte, esses caras aí são É heróis isso. aí. Pra Você mim, tem que se todos são inspirar. heróis, todos. Eu sou fã de todos. Assim, todos os que treinaram comigo, eu vi a realidade de todos ali. Sim. Era igual a minha. Muitos ficam no caminho, muitos não conseguem chegar. Eu ainda não cheguei, mas quem sabe um dia. Tamo perto, tamo perto. Então ainda tenho idade aí, ainda tenho força, fôlego, Nova tenho demais, vontade Nova demais. e fé em Deus. Então acredito que é possível, cara, chegar e vamos parar de cobrar, vamos apoiar mesmo, porque além da gente não ter espaço na mídia, né, nós não temos patrocínio suficiente para isso. Então olhe com carinho pro esporte, fora futebol. Talvez né? esse apoio que você tá falando tirou você de estar, pelo menos, tentando como eles estão. Né? Sim. Exatamente. Se você tivesse esse apoio, a Aninha poderia, tipo... Chegar mais longe. E né? quando a gente cita assim É sobre isso que a gente tá apoio, não é fazer assim a pessoa tornar todos os atletas milionários, não é isso, porque tem gente também que tem essa percepção, vou enriquecer um atleta, tipo, como se você ser atleta, competidor, profissional não fosse uma profissão, É né? isso, é isso aí. Atleta As é como se pessoas fosse um precisam lazer. entender que Um hobby. atleta, Um hobby, né? Não. atleta é uma profissão, gente. Eu trabalho com karatê, tá ligado? Tipo, Ele eu dá a sua acordo, comida na mesa. é meu expediente. Eu, tipo, eu vou treinar, eu tenho que treinar. Não sei, eu tenho que treinar, eu preciso cumprir minha planilha, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Sabe? Exatamente. Então é uma obrigação. Se eu quero chegar onde eu quero chegar, se eu tenho minhas metas para alcançar, entendeu? Então as pessoas precisam entender que o atleta, ele não tá ali brincando, ele não tá jogando tempo fora, não é hobby, Exato. não é hobby. Alguns são, lógico, porque o esporte também tem Tem esse também. lado. Tem, sim. Da lazer. Mas quando o cara tá levando a sério, é uma profissão, gente. Levem a sério isso também. O esporte, no esporte, assim, o apoio, o mínimo que eles... Mínimo, assim, que tem pessoas que querem estar contribuindo, dar um incentivo. Fala assim, poxa, eu não tenho muito, mas assim, o mínimo incentivo que você der, né, essa pessoa, já fortalece. A pessoa fala, poxa, tem alguém que tá ali, né, contando comigo, tá
entender do meu lado e quer me fortalecer, fazer com que eu chegue lá. Porque nem sempre a meta é dizer assim, poxa, todo mundo quer ser campeão, mas não é só dizer assim, eu quero ser campeão olímpico. Talvez você fala assim, poxa, eu quero disputar uma Olimpíada, e aquilo ali já é muito grandioso, sabe? Exato. E por falta de incentivo, por ficar voltado também, assim, gosto muito, acompanho, inclusive estou assistindo aqui futebol, mas assim, parece que só existe o futebol. Não é possível que num país de 200 e tantos milhões de habitantes a gente só esteja voltado o tempo todo assim, só pro futebol. Jogador, tem outros esportes, como a gente já citou aqui várias vezes, salvam vidas, né? Tiram do crime, educam bastante, criam o senso crítico também para tudo. Então, assim, é bom, é importante também a gente falar dessa parte de tocar incentivo e apoio, porque faz tudo ficar melhor. Exato. Porque um que está sendo apoiado, ele já incentiva alguém ali, um familiar, um vizinho, já é uma forma de falar assim, poxa, eu quero fazer. Eu digo assim por mim, eu fiz esporte de pequeno e tive uma prima, Nanda, né, que também é faixa preta de karatê. Ela fala, pequena Davi, eu comecei a fazer karatê porque eu te via fazendo karatê. Eu queria fazer karatê. Eu comecei por causa do meu irmão. Então, assim, sabe? Um exemplo vai puxando o outro e a gente vai se tornando melhor. Exato. E é bom você citar isso aqui, como a gente já salientou também, que não é só ganhar a medalha, mas ter essa história de vida que as pessoas possam também conhecer esse lado, porque é muito importante, né? E tem uma questão também do consumo do esporte, né? Não precisa só incentivar. Se você puder, ótimo. Mas se você puder consumir aquilo que é passado na televisão para você e que é um esporte importante para uma classe, né? É bom consumir. Por quê? Hoje, né, desde que o mundo é mundo, na realidade, o pessoal observa muito o retorno que isso dá. Sim. Então, um esporte transmitido em rede nacional, a emissora ela tá vendo quem está assistindo, quantas pessoas estão assistindo, quem está clicando naquela notícia, quem não tá, quem está fomentando aquele assunto. Então, mais importante que patrocinar, que doar, né, fazer, né, feitos pelo atleta ou não, é bom você consumir também aquilo. Talvez da audiência, né? Exato, a famosa audiência. A audiência já está ajudando. Exato. Tem a questão da Copa do Mundo Feminina também, que Sim. há uns anos melhorou muito a audiência, então você já vê que já vai ter uma próxima bem estruturada. Transmissão, narradora feminina. Então, são passos pequenos que vão evoluindo e que a gente vai melhorando. Você queria só retomar um ponto também, que você falou da questão, né, dos seus 15 anos, que você teve que abdicar de... Gol! Não, tá nos pênaltis. Que você teve que abdicar, assim, de algumas amizades, né, porque você teve que ter foco. Sim. E hoje você teve essa capacidade, assim, de percepção, de saber diferenciar. Sim. Então, assim, não sei dizer, assim, você se arrepende em algum momento de não ter tido essa consciência naquela época? Olha, como eu nunca tive problema disciplinar pós-atletismo, Sim. eu só tenho a me orgulhar, não tenho nada o que arrepender. Eu brinco muito que quando eu parei, há uns 4 anos atrás, eu falei para os meus familiares, eu falei, olha, eu tô bebendo aqui, mas eu nunca tive essa experiência de ficar bebendo, de sair, Sim. de curtir, porque eu fechei isso na minha vida, né? Então eu não posso me arrepender de uma coisa que só me fez bem. E aí, só que é aquela questão, quando eu parei de vez... São Paulo classificou nos pênaltis. Classificou? Foi. Vixe. Que coisa! Tá vendo? Eu dei sorte. Que vexame, Davi. Acontece. Mas, voltando nessa questão de... Pegando esse gancho da pausa, aí você já fala, tipo, um pouco pra gente o que causou, por quê. Certo. Ok. Você interrompeu sua jornada lá. Mas essa questão do arrependimento não houve de forma alguma. Eu parei por questões de patrocínio, Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta foi cortada, né, pelo nosso ex-presidente Temer, que eu faço questão de falar, porque foi uma atitude muito, muito infeliz da parte dele. Sonhos foram cortados nessa época.
E o meu foi um deles. Eu comecei a pagar para treinar, porque eu não tinha aquele mínimo de me manter, de conseguir viajar para competir, de comprar suplementação, de pagar a conta de comida, conta de água, conta de luz, né? Eu comecei a pegar carona para treinar. Eu saí do meu clube por algumas questões familiares, né? Eu cogitei sair do clube do Centro Olímpico, né, na época, em 2017, e fui, né, pro São Paulo. Do São Paulo, eu treinava no Morumbi, na época, e tava já fazendo pré-temporada, tudo, só que eu comecei a ver que eu tava passando privações no nível já básico do básico, sabe? Já tava começando a faltar coisa na minha casa, né? Coisas que eu, tipo, se eu gastasse um pouquinho a mais, ia faltar comida pra mim. Então, eu vi que tava começando a me consumir essa cobrança pelo resultado e, ao mesmo tempo, sabendo que eu poderia fazer tudo isso, conseguir o resultado e não ter o mínimo também. Então, esperar um próximo ano para poder competir, ganhar, para no próximo ano conseguir uma bolsa que eu não sei se vai ser minha, porque atrasavam. Então, isso me desmotivou demais, demais. Começa a se tornar um fardo. Um fardo, essa é a palavra, um fardo. Eu pensei 1000 vezes em continuar, pensei em voltar para Bahia, mas depois falei, não, esquece, não vou voltar, vou ficar por aqui mesmo. E aí minha mãe me deu vários apelos assim para eu voltar para cá, e eu não cogitava voltar. Comecei a trabalhar, comecei a morar de aluguel. Então, nessa época foi bem conturbada na minha vida. Acho que a época mais conturbada da minha vida, porque aquela que tudo deu errado. Sim. Ao mesmo tempo. Eu comecei a morar numa casa que tinha um cômodo, pô. E aí saí de outra, fui pra essa, porque era mais barato. Aí o treinador começou a me dar muita carona pra treinar, só que tinha dias que eu falava, velho, se ele não for, eu não vou. Sim. Não tem como chegar. E aí fiz a pré-temporada toda. Quando chegou no início já do específico, eu falei, cara, não quero mais. Eu tô cansada, tipo, chega. Tô me doando tanto pra não ter o mínimo. Então, começou a faltar muita coisa pra mim. Dinheiro, né? Coisas de casa, como eu disse. Teve um dia que tava frio pra caramba e o chuveiro queimou e eu não tinha dinheiro pra resistência. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou arrumar um emprego. Infelizmente é a realidade do brasileiro, eu vou ter que encarar e fazer o quê? E aí fui, arrumei um emprego, comecei a trabalhar numa loja de esportes. Já era meu segundo emprego na vida, né? Eu tinha trabalhado na Decathlon, uma loja grande que me ensinou demais também, me acolheu. Mas só foram os meses de experiência, porque eu precisava de um dinheiro para poder comprar os meus móveis, né? Então foi uma coisa louca, uma época louca na minha vida, louca mesmo. E aí eu resolvi parar de vez, não dei satisfação nenhuma pra ninguém. Simplesmente não fui no outro dia, nem no outro dia, nem no outro dia, porque eu não conseguia falar, chega. Não conseguia chegar nas pessoas e falar, olha, não quero mais. Normalmente as pessoas vão falar, tipo, Não, sabe? vai, Ana, continua. Mas o que eu vou fazer da minha desse, vida? sabe, né? Isso. Aí vai te amarrar. Não, vem no outro dia, eu vou te ajudar. Aí vem o outro. Só que, tipo, pra você já tá insustentável, sabe? Exato. Saturou. E esse treinador, que era outro, de um outro clube, a história curiosa é que a gente se reencontrou. Eu tava trabalhando na Decathlon. Eu tava na loja, né, de colete, trabalhando lá. E ele tava comprando material esportivo. E aí ele falou, Ana? Aí eu virei, aí ele, o que você tá fazendo aqui? Trabalhando. Aí eu tô trabalhando. Aí ele falou, e o atletismo? Tipo, revoltado. Aí eu falei, tive que parar. Aí ele falou, não, Ana, não para. Você parou tem quanto tempo? Eu falei, tem uns 4 meses. Aí ele, volta, vamos. Aí me chamou pra treinar com ele lá em São Bernardo. O nome dele é Jorjão, um beijo pra ele. Ele é um cara incrível. Valeu, Jorjão. E aí ele me levou pra lá. Isso antes, né, dessa parada final. E foi produtivo, porque eu fiquei 1 ano com ele, né? 2018 inteiro. Indo pro Morumbi, quando dava também. Porque tinha a questão das passagens, que eram caras. Sim. E eu nem sempre tinha dinheiro pra isso, né? São 2 horas de viagem dentro da própria cidade pra ir pro Morumbi. Na época, antes do metrô, né? E aí era cansativo, eu saía muito cedo, chegava já de tarde.
não tinha acompanhamento dele lá. Aí tinha que ir pra pista de São Bernardo com ele. Aí foi bem cansativo, assim, mas foi muito... eu tive muito aprendizado nessa época, sabe? Mentalmente falando, eu me Aquilo que a gente fortaleci falou demais. em off, né? Falei, não, você já passei por isso, cara. Aí nessa casa que eu morava, eu ouvia rato brigando, pô. Tinha um terreno baldio do lado da minha casa. Sim. Aí eu ouvia rato brigando e falava, caralho, eu preciso trabalhar pra sair daqui. Não dá, sabe? Aí, enfim, saí de vez do atletismo, não falei pra ninguém. Falei, ó, se eu falar pra ele, se ele foi o cara que me fez voltar depois de alguns pouquíssimos meses, ele não vai deixar eu parar. Sim. Então, é uma necessidade. Ele não sabe o que eu tô passando na minha casa. Então, morando sozinha, eu precisava, né? Sustentar. Me prover de novo, né? E aí, depois disso, eu achei essa oportunidade numa loja esportiva. E comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a melhorar, as coisas melhoraram, tudo. E aí, me mudei. Não queria mais saber de treino, não queria mais saber de atletismo. E assim foi por longos 3 anos de aprendizado total. Porém, continua em São Paulo, né? Em São Paulo. Até o momento também que, até em 2019, foi antes de existir Covid, né? Sim. Eu passei por outra coisa também. E, inclusive, acho que foi a situação mais marcante da minha vida. Eu tava numa situação de privação de novo. Então, quando você for sair da sua cidade, pensa, planeja. Calma. Porque eu não fiz isso, eu não saí da minha cidade sem planejar. Porém, eu vivi uma fase em que eu tive que recomeçar várias vezes, sabe? Então, eu parecia uma forasteira, assim, ó. Tô lá em São Paulo, tal, minha família, minha mãe já não tava mais lá. Voltou pra cá, pra São Gonçalo, então eu fiquei por lá, assim, meio que sozinha. Tem uma parte da minha família lá, mas a gente se via em datas comemorativas, né? Aí eles me chamavam, eu ficava muito lá. E aí meu tio começou a perceber que eu não tava muito legal em casa. Comecei a ficar, passando necessidades, cheguei a passar fome, almoçava, né, de tarde já, pra poder sustentar o dia inteiro. Já cheguei a dormir muito mais tempo pra poder não sentir fome. Eu passei por isso, Então eu sei o que é fome. Pra quem não conhece, fome é uma coisa horrível. E eu dou valor a cada frango da alma, sabe? Porque foi muito... Essa fase foi dura, mas, sei lá, acho que tudo que vem pra bater, eu tento me... Sim. Sabe, tipo Pantera Negra, eu absorvo cada impacto que vem pra poder sobressair, sabe? E aí meu tio foi e me buscou, falou, não, vamos morar lá comigo. E foi, assim, coisa de Deus, porque... Francisquinho. Famoso Francisquinho, Chicão, beijo. Ele e a tia Dejane, né, me chamaram, minha prima Maíra também, me chamaram pra lá. E foi uma coisa, assim, de Deus mesmo, porque eu cheguei em dezembro. Teve janeiro, fevereiro, março, Covid. Então, se eu tivesse sozinha lá, cara, situação, sem emprego, sem... O que é que faz? Tudo fechado, sem nada. Cara, eu ia morrer. Eu acho que eu ia te morrer. vi um pouquinho antes disso, não foi? Foi um pouquinho antes disso. A gente se viu em janeiro. Fevereiro. Fevereiro? Fevereiro. Fevereiro. Eu Eu fiz uma tive em competição fevereiro, dele. aí eu competi em março, no Rio Grande do Norte. Covid. E parou tudo. Imagina, Foi é um isso. baque. Então, eu olhava sempre pra trás e falava, meu Deus, tio, você me pegou na hora certa. Aí abandonei tudo pra trás e fui morar na casa dele, deixei minhas coisas, tudo. E foi uma fase que foi bom, foi gostoso, porque eu tive o abraço, o acolhimento de família que eu já não tava tendo há muito tempo, né? E aquela coisa de estar todo mundo junto, todo mundo unido, e vamos, e aquela até coisa da pandemia, de ficar dentro de casa, Sim. foi bom, porque a gente ficou se conhecendo cada vez mais. E sei lá, só de não sentir que eu estava sozinha, de ter o que comer, de ter o que vestir bem, graças a Deus, eu tava feliz, assim, sabe? Então foi um ano... Eu amei 2020, apesar de tudo isso. Né? Eu perdi meu avô, porém foi um ano bom pra mim, eu gostei, sabe? Foi um ano de superação mesmo. Sim. E aí, em 2021, eu já tava lá no meu tio e eu consegui um emprego bom, né? Já em 2021. Comecei a trabalhar, fui para uma casa na vila dele mesmo, aluguei, me mantive lá. Só que eu comecei a sentir um vazio muito grande, que eu não conseguia preencher com nada, cara. E aí não tinha eles, não tinha ninguém para suprir. Sim.
Então, eu passei por algumas fases de depressão, ansiedade, até com o próprio emprego também, que era muita cobrança. Eu saía do Sacomã, Zona Sul, ia pra Lapa, que é próximo até o Allianz Parque. Sim. Longe pra caramba. Trem lotado, horário de pico, sabe? Aquela coisa. Toda a dificuldade possível, né? Nossa, e cobrança demais do emprego. Eu batia sempre as minhas metas, ganhava um salário legal, porém a saúde mental toda... Zero, né? Saco. Um saco, 0 centavos. E aí eu comecei a sentir isso, comecei a sentir esse vazio. Resolvi vir pra cá, pra Bahia, passar 10 dias. Eu comprei ida e volta. E aí, Você já me contou, tá? cheguei aqui pensando, vou ver minha mãe, meu pai, minha avó, abraçar todo mundo. E aí, depois volto pra minha realidade, mas vou voltar fortalecida, né? Só que, quando eu cheguei aqui, eu recebi um amor tão grande que eu já não recebi há muito tempo. Aí eu falei, Vai ter participação. vou ficar. Só que, não sei, sabe? Porque, pra quem não sabe... Eu acho que não sei se vocês sabem, eu sou homoafetiva. A gente queria falar disso, inclusive. Eu já ia fazer uma perguntinha. Antes de a gente voltar para São Gonçalo, vamos falar disso. Fala um pouco dessa questão. Enquanto você estava lá, os treinos e tudo mais. E coração de Aninha, como é que tá? Como é que estava lá? foi Tô a batendo parte do muito treino? Cada arranco, Como cada era treino. também essa ele relação bate além mais. do treino, sabe? Tá bem. Fala aí Tá pra bem. gente. Tá tranquilo, solteiro também. Tá em reconstrução Sim. diária, porque relacionamento é bom, mas a gente ter um relacionamento com nós mesmos é muito importante. Então, eu tô numa fase de autoconhecimento muito bom. É importante. Façam terapia também, tive que fazer, até inclusive nesse período ruim da minha vida, eu conheci a terapia aí. E foi o que também virou a chave, porque eu entendi lá no fundo que eu precisava do colo da minha mãe, da minha família, sabe, do lar, assim. Sim. Então, assim, sei lá, cara, o coração tá bom, tá feliz, minha família me preenche muito, eu tô muito feliz aqui. A gente, claro, tem momentos que briga, que se resolve e que tá tudo bem. Mas, como eu falei pra vocês, eu sou homoafetiva e era um medo muito grande de vir pra cá e viver a minha realidade dentro da cidade. Por ser interior, eu fiquei com medo. Falei, olha, não vou, meu pai, minha mãe, não vai dar certo. E nesses 10 dias foram cruciais, porque Sim. eu cheguei e falei, gente, vamos sentar aqui, vamos conversar. Os meus tios Miriam e Antônio, né? Tio Toinho. Tio Toinho. Eles falaram, Salve, Aral. senta aí. Tamo junto. Falaram, senta aí, Joãozinho, vamos tamo conversar, que não é assim. macaco. Ninguém vai brigar com você, por você ser quem você é. Ninguém vai te julgar por você ser quem você é, eles vão ter que te respeitar. Então, levanta a sua cabeça que você não está fazendo nada de errado. Você vai... É só isso que te impede de ficar? Eu falava, Aí eles falavam, então, vamos bancar você aqui. Vamos bancar a sua morada aqui. Você vai ficar em São Gonçalo. E se você quiser, você vai fazer faculdade. Se quiser tirar um tempo, tira um tempo. Mas você vai ficar. Quer ver? A gente vai te convencer. Aí eu ficava todos os dias. Será? E a passagem de volta chegando o dia, Sim. né? Aí eu, vou pra São Paulo, vou conversar com os meus tios de lá. Ver se tá tudo ok, né? Se eles concordam. E é isso, vamos ver, vamos se jogar. Um medo, cara. Eu fui pra lá, eu tinha 10 anos, eu ia fazer 10. E eu tô com 25 agora. No caso, eu tinha 24. Olha quanto toda, tempo longe daqui, longe das pessoas que me conhecem, mas eu não lembro mais. Sim. Da minha família que me conhece como imaginam. Sim. E que eu conheço como eu imagino, né? Eu tive que conviver para reaprender quem são cada um deles. Então, muito disso do meu medo passou nessa situação, né? De não conhecer mais a minha família. Aí eu me joguei, fui pra lá, resolvi tudo, voltei pra cá. E com vários medos, vários gatilhos de tipo, qualquer coisa eu vou embora. Qualquer coisa que acontecer, se alguém brigar comigo por causa disso, eu vou embora. Uma defesa. Eu né? ficava com medo de ir pro meu refúgio de novo, porque lá era a minha zona de conforto, Sim. né?
Então, eu só recebi amor e fiquei sem ter o que fazer. Falei, vou ter que ficar mesmo, cara. Aqui é bom, aqui é bom. E, tipo, fui desenvolvendo esse amor que eu já tava lá atrás, né? Era uma coisa de infância, muito antiga, já memórias que já estavam se dissipando. E eu consegui remontá-las, né? Construir elos novos, conhecer pessoas novas que eu nunca conheci. Rever os meus amigos de infância, que foi importante. E é isso, tipo, professores que eu não via nunca mais, assim, revi todo mundo. Então eu comecei a ver São Gonçalo como um lar que eu posso e quero morar agora. Sim. Então a cada dia mais, como eu disse pra vocês no início, eu me apaixono mais por ser são gonçalense, sabe? O orgulho que eu tenho da cidade é muito grande, só cresce a cada dia. Então foi uma escolha, eu acho que a melhor escolha que eu já fiz. Tô bem demais aqui, tô feliz. Que bom, isso aí. Fico feliz demais com isso, porque eu fiz parte, tipo, ativamente desse processo de ficar. Eu vou até falar pra galera, porque eu me orgulho muito disso, tá ligado? Tipo, ter a Aninha competindo de novo e principalmente representando São Gonçalo, pra mim é uma satisfação muito grande. Então, quando ela chegou, que a gente conversou a primeira vez, ela tava ainda nessa de, não quero mais, nem fala de lançar nada comigo que eu não quero. Aí eu falei, putz, velho. Aí eu falava com meus amigos, né? Falei, velho, o esporte tá perdendo muito, tá ligado? A Aninha é uma. Tipo, a Aninha tem 20 e poucos anos, velho. Não pode, tem muita lenha pra queimar ainda. Aí eu ficava inconformado com isso. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pra ela. Falei, e aí, Aninha, como é que tá? Chegou na cidade e tal. Aí ela, tô por aqui, mas não quero nada, tô desistir mesmo e tal. Falei, não, vamos treinar pelo menos, pô, manter a forma física, lembra disso? Lembro. Falei, manter a forma pelo menos, não precisa fazer nada, não precisa lançar nada, mas vamos treinar, você foi uma pessoa que treinou a vida toda, então, tipo, eu acho que tá fazendo falta, ela não, tá mesmo e tal. Beleza. Aí ela, eu vou treinar onde? Eu falei, calma, isso daí não se preocupa. Não se preocupa. Desse jeito, cara. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Aí eu cheguei em Gabriel Ledo, um abraço, irmão. Tamo junto, Gabi. Aí eu conversei com o Gabi, tem uma pessoa que eu vou trazer aí, patrocina nós. Aí eu Meu parceirão, cara. falei com o Gabi, falei, não, tem uma pessoa pra trazer aí. Gabi, oxe, na hora pode vir. No outro dia, eu acho, não me lembro bem. Aí levei ela lá, a gente treinou, até hoje tá treinando lá. Aí daqui a pouco, Aninha, tá treinando bem. Campeonatinho, Aninha, um regionalzinho, um negócio. Eu ficava botando ali, ó. Eu me arrepio, velho, juro. Aí eu falei, um regionalzinho, uma copinha, só pra relembrar, tal. Aí a Aninha, não sei, daqui a pouco a Aninha tava vendo federação, a Aninha tava vendo isso, tava vendo aquilo, e eu feliz, velho, torcendo demais pra que desse certo. Aí daqui a pouco a Aninha foi pra uma copinha, venceu, fui pra um baiano, venceu. E aí tá aí, Troféu Brasil de novo. E aí, olha eu lacrimejando, aí eu todo arrepiado. Mas eu tô muito feliz por isso e eu vou me orgulhar sempre de ter feito parte disso. Não vou dizer que foi por minha causa, o mérito é todo seu. Porque você que quis, você que treinou todo dia, você que treina lançando peso, você que faz tudo pra isso acontecer. Mas eu fico feliz de ter feito parte Você disso. plantou a semente também. Você tem uma sementinha Ele sua jogou ali. aquilo, ele falou, vai, tenta. Eu falei, por que não, né? E foi muito... Pegou no coração mesmo, porque quem conhece o esporte uma vez, Sim. é Tem a sempre... memória. É pra sempre. Quem é competitivo, quem quer. Quem gosta de esporte sempre Dá um vai... E ele Tá me ligado, contava cara. também, porque assim, eu tenho amizade com o Erivelton, né? E às vezes ele me ligava, mandava uma mensagem, pô, e aí, velho, não tem como vir aqui dar um treino hoje não? Precisa de alguém. Eu sou aqui, esse sabe? cara, velho. Eu sou esse cara. Ele é isso aí. Eu sou esse cara. E aí, irmão, pode ir nunca viu karatê, vem aqui, velho, me ajuda, tô precisando. Vamos fazer um aquecimento, Vamos treinar, o que for. vamos fazer um Ele negócio. faz. E aí, tipo, me chamava, hoje dá. Aí eu botava o kimono, a calça, o que fosse, ia lá dar um treino. E aí ele falava, velho, Aninha tá aqui de novo, eu acho que ela vai voltar a treinar, já tá treinando ali, tá na academia. E assim, numa felicidade, tipo, muito empolgado, porque ele sempre falou, pô, ela tá ali, ela compete, ela é muito boa no que faz, assim, a gente precisa, sabe, incentivar, ter alguém de novo, assim, é o nome dela, é também o nome de São Gonçalo também, sabe? Tudo isso ele ficava bem feliz. Outra coisa falar, que a gente conversou isso no primeiro dia, no primeiro treino que a gente fez junto,
Aí eu falei, tipo, junto com isso de você voltar e tudo mais, o que mais me deixou feliz também foi o pessoal daqui te conhecer, tá ligado? Tipo, como consequência disso tudo que aconteceu, hoje todo mundo conhece a Aninha na cidade, tá ligado? E veio disso. E eu fico duplamente satisfeito que você tá no esporte de novo e todo mundo sabe o talento que você teve, a importância que você tem pro esporte da cidade, tá ligado? Nossa, isso é uma conquista muito grande, porque antes, quando eu parei também, eu ficava pensando, pô, ninguém me conhece, ninguém vai nem lembrar que eu treinei um dia, então eu vou ficar aqui na minha, na paz. Só que quando eu voltei e quando eu fiz a primeira competição e deu aquele gosto de ganhar, de competir, de participar, de fazer o que eu gosto de fazer, e que muitos anos eu neguei que eu amava fazer isso e que eu tenho vocação para isso, mesmo que até um dia não sendo atleta, eu tenho vocação pro atletismo. Sim. Eu sinto que o meu coração bate por isso. Cara, pra mim é demais, porque ninguém conhecia. E muita gente ainda não conhece, não faz ideia das provas que existem. Sabe? Mas já sabe que é a linha do atletismo, sabe? Se através de mim podem conhecer um pouco do que vai passar na televisão, vai torcer pelos meus amigos também. E vai torcer por mim. Então, pra mim, eu já tava. Essa viagem de volta já valeu a pena. É nesse ponto, tipo, não pensar só em você, tá ligado? No esporte em si, né? Na modalidade. É pensar no menininho que você tá dando aula hoje, pensar no menininho, ó, que esporte é aquele que aquela menina faz? Ela é daqui, mas eu nunca vi. É isso. Então é pensar além disso. É isso. Às vezes as crianças eu também. Eu sou muito disso, eu quero influenciar ao máximo. Aqui, ó. Davi me chamou pra isso daqui, eu caí de paraquedas, estou aqui amando fazer tudo isso, mas eu quero falar sobre esporte, tô ali no Instagram todo dia postando mensagem, postando vídeo, postando tudo, porque eu quero que as pessoas consumam mais esporte. É isso. E dá um orgulho ver uma criança fazendo o que você faz. Eu vejo meu sobrinhozinho, você chega e chora, cara. Meu sobrinhozinho 4 aninhos, bora tio treinar, pega a luva, a minha azul, já a minha fazer vermelha. o catar. Você é louco. Tá vendo? Mais... Isso pra quem ama não tem jeito, bate forte. E aí, a Aninha voltou, né? Treinou, já disputou uma competição ali, ganhou, foi pro Baiano. E aí no Baiano, campeã. E aí já te leva pra outra competição, né? Isso. Tipo uma classificatória. Isso. Qual foi já a outra competição pós-Baiano? Pós-Baiano a gente foi pro Norte e Nordeste, né? Foi onde o Norte e Nordeste? Foi em Recife. Em Recife. Normalmente no atletismo você tem competições estaduais, mas também tem possibilidade de classificação e índice que te levam para outras maiores. Sim. Como agora vai ter o Mundial também de atletismo, né, que vai começar em Oregon daqui um dia e meio, 2. Acompanha aí, galera. Acompanhe, por favor. Tem muitas feras por lá. A minha quase tá do Brasil. Quase. E assim, é uma fase de eu até esqueci o que eu ia falar agora. Não, do Norte e Nordeste. Pronto. O Norte e Nordeste eu classifiquei através do Baiano. E pra quem não sabe, eu não tinha uma marca boa pra ir pro Norte e Nordeste. Tem uma pessoa chamada Og, o apelido dele. Ele é ex-presidente da Federação Baiana. Ele é um cara excepcional que eu conheci nessa trajetória toda. E ele falou, pô, vem, Ana, você vai participar assim. Ele deu uma força na classificação. Não fez não trapaceou, não fez nada. Não fez nada mas ele regra, classificou a campeã do estado também por conta do que eu já fiz antes, sabe? Sim. Ele olhou muito pro meu histórico. Sim. Então ele puxou mandou mais 2 ali. atletas juntos, isso. E ele mandou 2 atletas juntos. Então essa atitude dele foi muito, assim, muito bonita. Porque ele poderia falar, olha, com essa marca você não vai ganhar lá, não vai nem chegar perto do pódio. E ele acreditou. Então foram 10 metros de diferença do Baiano pro Norte e Nordeste. Porque eu sabia que eu ia evoluir e que era uma competição que, gente, eu fiquei 3 anos parada mesmo, sabe? Parada mesmo. Então, eu falei, confia em mim que eu vou tentar dar o meu máximo lá, eu vou melhorar. Que eu vou melhorar, eu sei. Mas eu não sabia que eu ia ganhar também, né? A gente vai sempre pra tentar a medalha. Porém, foi uma coisa de Deus mesmo, eu sempre falo isso. Essa prova, ela me levantou como mulher, como atleta, como, assim, campeã que eu já fui. Então, sentir esse gosto da disputa, tentar, lutar, ficar até o último disputando. Chega no último, você ganha.
Não tem sabor. Um sabor a mais. O sabor é o mais doce possível, cara. Eu chorei depois da prova até. Foi uma conquista muito bonita. Inclusive, pela primeira vez a minha família me recebeu. Isso que eu ia citar agora. velho. Quando você retorna, né? Nossa, foi lindo demais. No Insta, não foi isso? Tá. Foi. Inclusive, segue aí ela no Insta, fala aí logo sua roupa, pô. Aninha Pires, com 2 Is no Pires. Tá? Parada aí, São Gonçalo. Foi muito incrível, porque minha família me recebeu com fogos de artifício, Você com não esperava. balão, Você não cartaz. Nunca. Eu cheguei, eu tava com dor no braço, né? Tô com inflamação de lesão. Então eu tava tensa com a dor que eu tava sentindo, sem conseguir esticar e dobrar direito. Então, A gente tem a mesma lesão, inclusive. sim, é triste essa fase. Mas eu só queria chegar em casa, abraçar eles e falar, olha, eu consegui. Então, durante a viagem, minha mãe ficava me ligando o tempo todo. Onde você tá? Eu falei, mãe, eu tô aqui em tal lugar. Ela, mas onde você tá mesmo? Aí eu, mãe, pergunta aí onde você tá. Aí eu, motorista, onde é que a gente tá? Aí ele falava, mãe, eu não vou me perder. Se o cara falou que eu vou descer em São Gonçalo, eu vou descer em São Gonçalo. Porque eu ainda não conheço essa questão da estrada. Sim. Aí ela, já passou por tal lugar? Eu falava, bom, agora eu não Meu sei. pai é igualzinho. Aí Agora ele eu sabe sei. exatamente qual momento eu vou chegar no outro lugar. Só Exatamente. Ela me ligou umas Grilão, 5 tamo vezes junto. durante a viagem de Salvador até aqui. Aí, quando foi chegando, ela pegou e falou assim, desce na sua avó. Eu falei, tá, era onde eu ia descer mesmo, né? Pra ficar mais próximo de casa. Quando eu virei a curva do cruzeiro, eu não tinha visto nada. Eu fui indo pra frente, peguei minha mala, né? Aí cheguei pro motorista. Quando eu tava conversando com ele meio de lado, assim. Aí o motorista olhou meio assustado pro lado. Quando eu olhei, tinha uns gritos rolando. Eu falei, meu Deus, tem uns doidos aqui protestando. Esse povo louco. Juro. Protestando. Eu olhei e falei, quem são? Sabe quando você toma um susto? Aí quando eu olhei pra cá, pra focar no rosto de cada um, eu falei, minha madrinha. Os doidos que são a minha meus madrinha parentes, tá ó. fazendo ali? Os doidos são Todo meus parente meu ali. Eu falei, o que minha madrinha tá fazendo ali? Meu Deus. Aí quando eu caiu a ficha, eu comecei a chorar, assim, ó. De litros, sem conseguir respirar, não conseguia descer do ônibus. Aí o motorista abriu a porta, aí eles começaram a soltar fogos, aí o povo do ônibus se assustou, quem tava dormindo acordou, todo mundo levantou e ficou em pé olhando. Que são, meu Deus, aí tava lá vários cartazes. Foi, assim, perfeito, do início ao fim. Porque muitas pessoas acreditaram em mim desde o início. Eu tenho apoio público também da cidade, do prefeito Tarcísio, que também é um cara que eu não posso deixar de falar. Ele é um cara que investe em mim, inclusive. Acredita também no esporte da cidade. A gente pode crescer muito junto, né? Como um todo. E aí depois, né, de toda a comemoração e o título do Norte-Nordeste, você, no caso, como foi a campeã e com certeza conseguiu um índice e foi disputar o Troféu Brasil, né? É importante a gente destacar isso daqui, que a gente tá falando de uma pessoa que voltou do esporte, tava pausada do esporte por 3 anos e voltou a competir. Nesse mesmo ano ela chegou com índice para disputar o maior evento de atletismo do Brasil. Tipo, isso não é pouca coisa. E aí agora fala o que é Da América Latina. Esquece. América Latina. A mulher é o maior imparável. evento esportivo. Até porque É impedível, pai. vem atletas de fora também competir, né? Vem estrangeiros, principalmente os que às vezes o calendário lá tá muito estreito, já acabou alguns. Sim. Porque normalmente a nossa CBAT, a confederação, ela estipula um índice para competições até internacionais. O que faz? Caiu o gemidão. Ainda bem que dos males o menor. Caiu o Aquele desespero foi o meu. Que risada é essa? Vamos lá. Estávamos no Troféu Brasil, vai. Isso, é a maior competição da América Latina, né? Então, os gringos, eles vêm pra cá, principalmente aqui os da América do Sul, que os calendários são muito, assim, às vezes longos demais, né?
E tem uns períodos que você tem que fazer um índice para uma competição internacional. Desculpem, gente, eu tô meio fã aqui. A gente entende. Mas crise alérgica. Mas assim, a CBAT, a nossa confederação, ela dá um prazo para você fazer o índice até uma data limite da IAAF. IAAF é a confederação, né, a Federação Internacional, né, máxima, entidade máxima do atletismo. E aí todos os estrangeiros vêm porque a gente tem mais tempo e tem uma chance a mais para eles tentarem, né, o índice nessa competição. Então, no Norte e Nordeste, eu fiz o índice, era acho que 39, 40, eu fiz 43. Então, eu não tinha certeza que eu ia conseguir fazer o índice. Então, eu fui na raça mesmo, porque eu tinha uma marca de 10 metros atrás, né, já abaixo do índice. Então, era a competição estadual de Salvador. E aí eu falei, vamos lá. E eu sei que eu vou conseguir de alguma forma, vou ter que dar um jeito de fazer esse índice. E chegando lá, foi uma prova, assim, no Rio, né, no caso. Sim. Foi uma prova que eu tava com receio de várias coisas. Eu tenho uma lesão que estou em fase de descoberta do grau, né. Então, desde o início lá quando a gente saiu daqui de Salvador... Qual a lesão e onde é? Epicondilite medial. Insuportável, dolorida, repetitiva, insistente. Mas eu vou vencer ela, como tudo que eu venci na minha vida, né? Lógico. Então, é só mais uma coisa. Depois de tudo que eu contei pra vocês aqui, que não foi nem um terço do que eu passei, né? Eu sei que é uma fase e que até com ela eu consegui me destacar. Então, eu não vou me entregar pra ela, Sim, não. exatamente. Então, eu cheguei no Rio com estratégia, né? Apesar de ter ganhado em Recife, era uma competição regional, né? O Norte e Nordeste. Então, o eixo do Brasil hoje é São Paulo-Rio, São Paulo-Sul, né? Então, os melhores estão lá. A gente aqui no Nordeste, a gente precisa também dar uma olhada com carinho pra galera do Nordeste. A federação, a confederação, né? A Federação Baiana, ela tá... Eu acho que ela precisa de uma renovação, de um up de investimentos para que saiam mais baianos daqui para conquistar lá, sabe? Não só conquistar por aqui. Então, fui para lá, meio receosa. A gente teve alguns treinos, como eu disse no off para vocês, que eu fui estratégica para lá por conta dessa lesão, né? Eu tenho lá 6 chances de fazer o lançamento, né? E essas 6 chances eu tinha que escolher em qual eu poderia me doar mais, né? Cheguei lá, tomei anti-inflamatório, fiz fisioterapia aqui, me cuidei o máximo que eu pude, não saí durante 4 dias que eu estive lá, nem na porta do hotel praticamente, era do restaurante pro quarto, do quarto pro restaurante, do restaurante pra pista, só pra treinar, focar. Então, eu cheguei no período de treino lá, eu não tava conseguindo nem fazer o básico do lançamento, né? Eu tive que adaptar a minha estratégia de início para nem precisar usar o braço, só para deixar para a prova, para que eu chegasse na prova e aí, eu tinha que ir para cima. Tudo que eu tinha que sofrer na pista mesmo, na hora da prova. Então, eu fiz eu coloquei na balança, falei, é isso aí. Vamos lá, fazer o quê? Tô aqui já, foi muito difícil chegar até lá. A gente sabe que alguns clubes são associações, então para conseguir passagem, hospedagem, a gente muitas vezes não tem esse acesso, né, a ter isso. Então eu consegui, através da prefeitura também, do prefeito Tarcísio, do secretário Vinícius, eu inclusive, o máximo que eu puder agradecer por isso, eu sempre vou agradecer. Cara, vocês são incríveis e vocês acreditaram nesse sonho e me empurraram assim para chegar lá. Então, através deles, eu consegui estar num lugar lá, junto com os outros atletas. Consegui ir com o transporte, né, que eu consegui chegar bem, que foi um avião, né? Fui de passagem aérea. Essencial, né? Essencial, porque sair daqui da Bahia pro Rio, pô, você pega 2 dias aí. Já chega quebrado já. Você chega quebrado pra competir. Atleta é inviável. Só se não tiver jeito. A viagem for longa mesmo, até de avião. Exatamente.
É cansativo até Aí de você avião, vai né? antes pra descansar, senão não é da hora. Exatamente, é cansativo de avião, então foi crucial essa atitude deles, porque eu cheguei lá com chances de competir de igual para igual. Eu já estava ranqueada entre as 9 do ranking brasileiro, e aí fui com a cara e com a coragem, treinei do jeito que deu para treinar, fiz uma estratégia com o meu treinador, levei uma agendinha, que agora eu tenho essa mania de levar uma agendinha dentro da prova, que pode, né? Sim. Você não pode levar celular, mas você pode levar um diáriozinho. Aí levei e falava, não, esse aqui, se eu mostrar pra vocês vão rir demais. Eu coloquei tipo um diário, todos os dias. Dia 21, hoje eu comi isso e aquilo, não estou sentindo dor, obrigado, meu Deus. Hoje Rolava eu vou... muito isso, velho, que os atletas antigos eles faziam pra repetir a preparação depois. Exatamente. Hoje eu vou dormir tal hora e de manhã tenho que tomar suplemento, ponto. Aí no outro, hoje é meu aniversário, não sei o que eu vou fazer na minha vida, né? Tô longe da família, mas vamos lá, aproveitar do jeito que dá. Fiquei metade do dia dentro do quarto, a outra metade saí um pouquinho pra andar, né? Esparecer, enfim. Mas cheguei no dia da prova, né? Desde o aquecimento eu sabia que eu tinha que fazer essa escolha entre o primeiro e o último, então é mais fácil escolher o primeiro lançamento para poder fazer o seu máximo, já que você estava, né, com uma lesão séria e que isso ia se desgastando durante a prova. Então, para quem não sabe, eu tenho 6 tentativas dentro de uma prova, que eu faço 3 primeiro, e aí dentre essas 3 eu tenho que estar entre as 8 para que eu possa, né, brigar pelo pódio. Disputar a final. Classificatória e depois você vai... Exatamente. E a gente já teve problema em relação ao programa horário, né? Mudaram minha prova 3 vezes desde que eu cheguei lá. Então, de quinta-feira que eu ia competir, fui parar no sábado. Então, foi uma mudança, um alto e baixo. Isso interfere demais. Interfere demais. Psicológico. Demais. Por isso que eu curto a organização que eu tô agora, por causa disso, velho, horário, tá ligado? Se você tá programado pra lutar aquele horário, é aquele horário. Aí eles dão uma margem de erro, porque o evento atrasa. Sim. Então é 40 minutos pra frente, 40 minutos pra trás, mas vai ser naquele período ali. Então você desce, faz seu aquecimento tranquilo. Se você tiver que se deslocar, você desloca. Então, pra atleta isso é fundamental. Tipo, mudou horário, mudou dia. Horrível, Nossa. cara, horrível. Absurdo. E aí eu tive que fazer isso, né? Treinar um dia a mais, porque seria um treino só. Treinei 2 dias, descansei o último e aí competi. E aí cheguei na prova tensa, porém cheia de gratidão pelo que eu tinha vivido até aqui. Já entre altos e baixos eu vivi momentos felicíssimos, que eu acabei de voltar e tô tendo um apoio assim excepcional das pessoas na cidade. Eu tenho apoio de nutricionista, eu tenho apoio de fisioterapeuta, a minha nutricionista é a Nayana, eu tenho a Josi também ao lado dela, que faz marmita fit pra mim, ó, que eu nunca tive isso em São Paulo, nunca. Eu sou embaixador da Nutrivida. A Nutrivida, Nutrivida é top. Gente, Patrocina demais, a gente aí, cara. Nutrivida. Demais. Vem pros imperdíveis. E aí eu tenho fisioterapia. Vem ser faixa preta. Exatamente. Foda demais. Eu tenho a Lina, que é fisioterapeuta, que também me acolhe, me trata e tenta ajudar aqui no que for possível dentro da fisioterapia, né, pra me ajudar. Eu tenho Gabriel Ledo. Salve, Gabriel, é onde eu treino também. Parceiríssimo. Obrigado pela estrutura, tamo junto. Parceiríssimo, me dá Me treinos patrocina há específicos. mais de 7 anos, desde que eu comecei. Ele é Eu não foda era nem demais, atleta de cara. verdade ainda, mas eu já treinava lá. Então, Ele é foda cara demais, fora de ele série. abriu espaço desde o momento que o Erivelton chegou e falou, Ana, pode treinar aí? Ele falou, pode, ele nem me conhecia. E aí Foi eu isso já mesmo. tive esse acesso lá, e desde então, né, eu tive esse espaço agora com ele, da gente fazer um trabalho físico mesmo, para me preparar para o treino do meu treinador, que é os lançamentos, né, os específicos. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio grande, enorme. Eu tenho psicóloga, agora terapeuta também. Top então, demais. assim, isso aqui era o mínimo que eu tentava ter lá. E eu não tinha... Quando eu tinha um, eu perdi o outro. Sim. E aí, quando eu Nunca era em pegava os conjunto, dois, né? eu perdi os dois. E aí, era assim, sabe? Então, eu tô grata demais. Tava grata demais por ganhar tudo isso e conseguir, né? Entre
lesões também, porque não é só cotovelo, mas o corpo todo ele sente quando você volta pro alto rendimento. Então, de um corpo que não estava nem treinando academia, voltei para treinar, comecei a pegar uma massa muscular, uma coisa legal, aí fui pra porrada, para treinos pesados, intensos, diários, às vezes de sábado, né, dias intensos de treino, às vezes 2 períodos. Então o corpo sente. Então esse ano eu tinha que entender que eu não tô a Ana que treinava um treino específico lá, sem lesão, sem nada, sem, assim, com toda a estrutura também, né, de treino. E é isso, e sem parar, né? Da infância até lá eu não tinha parado, então não tinha como não evoluir. Então eu estava sempre em evolução. E aí quando você interrompe, você tem que voltar muitas coisas do zero. Eu tive que reaprender a técnica de novo para poder chegar agora. Então, se a gente contar de quando eu resolvi voltar, são só 5 meses. Imagina. 5 meses São você 5 já meses, conseguiu cara. isso tudo, né? São 5 meses. Então, fevereiro, né? 5 meses? 5 meses, né? É isso. Sim. Então, assim, são 5 meses que eu resolvi e falei, vou lá, vou tentar. Até o momento que eu fui pro Troféu Brasil. Classifiquei lá pra final. É incrível isso. É uma coisa que vem de O calendário Deus do mesmo, atletismo é bem apertado. Tipo, Isso. uma competição no mês, a outra no outro, a outra no outro. Isso. E aí, eu até vou falar disso, que em setembro eu já volto a competir de novo. Né? Tenho 2 competições. Mas eu tive esse respiro agora em julho. Né? Voltei do troféu agora fim de junho. E aí... São João, né? Isso, perdi todinho. Perdi o São João todo. A vida de atleta. Só vi nos stories, fazer o quê? A vida de atleta é isso aí. É isso aí. Abrir mão. E aí, tive uma folga de 15 dias e já voltei pro pau de novo pra gente treinar e almejar outras coisas. Mas como eu disse pra vocês, eu cheguei no Troféu Brasil muito grata. Então tudo que viesse era ganho, sabe? Então eu fui pra uma final também, classifiquei lá pra final e fiquei entre as 8. Então foi uma coisa que eu melhorei quase 5 metros, né? Fiz uma grande marca. Na verdade eu não melhorei quase, eu melhorei quase 6 metros. Então eu fiquei com dor lá, eu falei, mano, eu consegui aumentar tudo isso com dor desse jeito. Fiz próximo do meu melhor, então, sabe? Foi demais. Posso muito mais. Foi demais. E durante a prova, assim, eu anotava lá, olha, o primeiro foi bom. O primeiro foi bom, é isso aí, mas eu tô com dor pra caralho. Aí eu, tirava. O primeiro eu ainda fui sem cotoveleira. Falei, seja o que Deus quiser. Vai ser na força mesmo. Você escolheu o primeiro como o mais. Né? Isso. O de maior sacrifício. Tipo roleta russa. Ela tava. Eu falei, se romper, rompeu. Não vou tentar. Graças a Deus. Eu pensei nisso. Eu falei, se romper aqui, eu rompo feliz. Graças a Deus não rompeu, né? Eu acho que não. Eu vou fazer exame agora. Pronto, mas não vai ter nada, não. Acho que não rompeu. De boa. Sim. Vamos agora para uma coisa que é muito importante. A gente estava conversando aqui no off anteriormente. Aí surge uma história que você não terminou e a gente tá aqui curioso. A gente tá curioso, né? Porque a gente é curioso. A gente é da galera da fofoca, ela tem que ter a parte da fofoca, Ih, esquece. Vai. Relate. Foi essa história da estratégia da prova. Que eu cheguei lá meio desesperada. Falei, eu vou atirar, atirando mesmo. E briguei pelo pódio. Tipo, a minha prova, apesar de cair em 8ª, foi muito próximo uma da outra. Então, se eu melhoro 3 metros aí, eu ficava em 3º. Sim. Então, tipo, foi assim, ó. Muito acirradinho, sabe? Então, além das meninas hoje, apesar de, a gente sabe, né? Investimento, dificuldades que todas nós temos. Hoje elas têm acesso ao implemento, à pista, treinador, tudo pessoalmente. E eu não tenho. E elas não interromperam esse tempo de treinamento. Você e eu interrompi. Agora. Então, só de estar ali brigando, dando um calor mesmo, falando, opa, a Ana voltou e a Ana tá aí. Tipo, isso já, pra mim, já vale demais. Então, briguei até o último segundo. Aí, do último lançamento, o treinador falou, Ana, não faz não, você vai romper, Ana.
não faz isso, por favor. Eu falei, professor, se eu não fizer, eu não vou dormir nunca mais pensando nisso. Vai que eu bato Você o faz recorde 5, aí você tem mais um, mundial. você fala, e se? Já tá Bateu ali, né? logo o recorde mundial. se? Já Jogar a pensou? varinha logo fora do estádio, já pensou? Porque muitas Vai vezes eu aqui, ganhei não no vai. último. Muitas vezes eu ganhei no Como último. é que Por que não vai? fazer o último? É, Vamos tem lá, que né? fazer, tem que Tô fazer. lascada aqui. O braço, gente, já não conseguia mais esticar. Teve uma hora que eu peguei um colega meu que é do dardo também, só que é do masculino, né? Já tinha competido e tava com um spray lá de gelol, daqueles que ninguém conhece o nome, Passou. que queima até a alma. Aí ele, Ana, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui, aí ele esticou e passou. Ó, vocês estão vendo que eu tô com uma cicatriz aqui? Isso foi adquirido fazendo gelo. Queimou. Era gelo noite e dia pra isso aqui melhorar. Aí teve uma hora que queimou. Aí Tá. foi queimadura de, sei lá, segundo, primeiro grau. Tá Cara, bem isso aqui queimado. saiu tudo, ficou carne viva, pô. Aqui, ó. Fazendo gelo, sacrifício que eu tive que Carniceiro, fazer. Lucas. Às vezes eu dormia com gelo no braço. Aí esse dia eu exagerei. Acho que tava muito gelado. Eu coloquei e deixei. Tava doendo, eu. Ah, mas É eu porque dá aquela anestesiada, né? É, Aí você quando vai tirei, deixando, tava vai desse deixando, tamanho vai o braço. deixando, vai deixando. Você tinha que ver, eu chorei quase. Saí andando sem rumo, de tanta dor. Top demais, né? Então, ele falou pra mim, Ana, não faça. Eu falei, vou fazer, fiz. Aí depois da prova, tomei uma injeção, porque eu tava sentindo tanta dor que eu achei que tinha rompido mesmo. Tomei injeção lá. Mas é aquilo, eu senti que a minha família tava do meu lado, as pessoas que me apoiam vão continuar me apoiando, estão do meu lado também. E sabem que nem tudo são medalhas. Eu conquistei 2 nesse ano, 3 conquistas, né, de me classificar também, que eu considero uma conquista enorme. E então, assim, de ter essa rede de apoio, sabe, eu sei que ano que vem a gente vai tentar coisas maiores, se Deus quiser. Então, é isso. Vai ter uma margem de preparo maior. É isso. Agora eu vou me cuidar do braço e treinar para as próximas que virão, agora em setembro. Top demais. É isso aí, velho. Feliz demais aqui por ter a Ana com a gente hoje. Contente demais, amei o papo. Foi muito top, muito mesmo. Eu amei também. Quem sabe é um próximo, né? Tem história demais ainda pra contar. Mas é isso. Obrigado demais. Se você quiser se despedir da galera, falar alguma coisa que você acha importante, que eles saibam, que você não falou ainda, fica à vontade. A casa é sua. Primeiro, eu queria agradecer pelo espaço. Que, assim, eu ainda não consigo me acostumar, né? Nunca vou me acostumar. Meu, a equipe do caralho, né? Primeira linha, Salve aí, produção. profissionais. Yes. Eu tô muito feliz por vocês, pelo projeto de vocês. Pensam grande mesmo e continuem sonhando grande, que vocês vão chegar muito longe. Então, tô feliz por isso aqui tá acontecendo agora, sabe? Feliz de estar aqui participando disso, que seja o primeiro, que aí o pessoal fala, quem foi o primeiro? Vou lá ver. Deixa eu ver essa neguinha aqui. Então, o futuro de vocês, com trabalho e fé, vai dar tudo certo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Queria agradecer todo mundo que me apoia, né? O pessoal que eu já disse, inclusive prefeito, Tarcísio, secretário Vinícius, pelo espaço que estão me dando também. Apesar de a cidade me apoiar, eu tenho um apoio mesmo de vocês. Eu tô falando de apoio mesmo, sabe? Estão me ajudando de fato. Então, queria agradecer a minha família, meus amigos. Tô feliz, ansiosa pelos capítulos novos que virão. E é isso. Desejo sorte pra vocês. Obrigadão. Agradecer mais uma vez. Tô assim, sei lá, eu tô ansiosa. Eu sei que isso aqui é uma fala profética. Isso eu tenho certeza. Tá? Então vai voar. É o melhor do Brasil. Vai voar esse negócio aqui, hein? É o melhor do Queria só Brasil. fechar, eu tava pensando aqui, uma última pergunta. Diga. Pode resumir assim, em poucas palavras. Você já agradeceu, já deixou sua mensagem, assim como na verdade acho que a mensagem principal foi durante toda a nossa conversa, né? Que a gente quer passar. Mas assim, eu queria saber o que a Ana de hoje, com 25 anos, falaria pra a Ana quando chegou assim, logo em São Paulo. Nossa. E aí? Ainda tenho vontade de chorar. Sinta-se à vontade. Falar pra não ter medo,
ter garra que nenhum fardo vem se você não consegue carregar. Viu? Você é capaz de tudo. Aprendendo isso na Marvel, nos filmes aí, a gente sabe que e até com a fé na vida mesmo, em Deus, a gente sabe que as coisas não palpáveis também acontecem ao nosso redor. Então, eu hoje sou uma pessoa que, de 2 anos atrás também, eu venho aprendendo sobre a lei da atração. Eu sou uma pessoa que atraio muito. Então, quando eu quero uma coisa, eu vou e olho para aquilo. Eu visualizo aquilo acontecendo. Então, eu vou buscar. Eu sinto que as coisas hoje estão assim, ó, palpáveis. Nada é impossível. Então, sei lá, eu acho que eu falaria para confiar no instinto. Instinto. Não sei esse sentido mesmo. De ver com quem você pode andar, com quem você pode confiar. Amar mais a família, estar mais junto, mais presente. Eu sinto falta disso em alguns momentos do passado, mas que já passou, né? Então eu falaria para ela olhar para frente mesmo e não achar que o mundo acaba toda hora quando as coisas acontecem. É isso aí, a Ana botando pra lá aí. Você falou aí parabenizou a gente, eu e Davi, mas eu queria falar que esse projeto aqui não é nosso. Esse projeto é seu, esse projeto é dos outros atletas de alto rendimento e de não alto rendimento também da nossa cidade. Então, esse programa, na verdade, é pro esporte da cidade. Então, tudo que tiver relacionado ao esporte aí, vai ter vez aqui. E é isso. Segue o Sportscast nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Tem dancinha, ai, preto. Me segue também no Insta. Davi com 2i, Barbosa com 2a no final. Segue lá, dá essa força. Erivelton Lopes, PS, Pemudo. Segue lá, acompanha. Muita coisa boa. Aninha Pires com 2 Is no Pires, tá? Que confunde aí. Confundi demais. Mas é isso. Acompanha a gente lá nas redes sociais. A gente vai estar sempre junto, mandando uma energia positiva pra vocês. Falando de coisa boa que é esporte. Passando a motivação, incentivando todo mundo aí na prática do seu esporte. E você que não pratica esporte ainda, meu filho, pelo amor de Deus, né? Depois de um podcast desse aqui, vamos treinar, lá. Pô, segue Vou o plano. fazer aqui o mesmo que eu fiz com a Aninha. Vamos lá, vai na academia ali do parceiro, tira um horáriozinho, faz uma caminhada se não aguenta correr. Se já corre, dá sua corridinha, mas se movimenta, galera, é muito importante pra saúde, pra mente, pro corpo, pro espírito. E é isso aí. Vamos pra cima, vem pra matilha, e é isso. Vamos. Vem ser faixa preta, viu? Então, galera, tenham disciplina em tudo que vocês fazem. Não é só esporte, como aqui a gente está falando, mas assim, nos estudos, na saúde, em tudo que vocês pensam em fazer no trabalho, sempre disciplina, talento, porque vai chegar em algum lugar. Sempre vocês vão colher o fruto. Talvez daqui a um pouco tempo, um pouquinho mais a longo prazo, mas sempre chega. Então, tamo junto. Planta, depois tu colhe. Pausa aqui para os nossos agradecimentos. Agradecer nosso apoiador, Contatinho, Bar Petiscaria. Tamo junto. Obrigado demais por fortalecer o esporte da nossa cidade através do nosso podcast. Vamos para cima. Vencer o faixa preta. Queria agradecer também a Tea Creative, né, nossa parceira aí, que acreditou bastante no nosso projeto desde o primeiro dia, né, que a gente veio aqui conversar com a galera, explicar o que é que a gente pensava e gostaria de fazer. Assim, desde o primeiro momento foram super receptivos com a gente, explicaram também o lado deles e principalmente a questão do incentivo, de apoiar e lutar conosco, né, pelo que a gente está almejando. Então, nossa gratidão total a vocês, porque sem vocês, de verdade, nada disso aqui estaria sendo possível agora. Então, muito obrigado, de verdade. Nossos parceiros estão colados com a gente, então é Sportscast, Tea Creativa Sportcast, junto e misturado. União. União Faixa Preta. União terrível. Tudo ele vai falar isso aí. União Faixa Preta, né? União Faixa Preta. Esquece, imperdível. Esquece, é os imparáveis. Imparáveis, indomáveis. É os indomáveis. Vocês indomáveis. Esquece, pai. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima não, mas... Clica no link. Clica no link.